O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC. Chegamos à segunda parte da nossa prévia da temporada para cada um dos 18 times que disputam o campeonato alemão. Já gravamos o episódio que fala do Schalke, do Werder Bremen e dos outros times que ficaram na metade de baixo da última Bundesliga. Agora é a vez de falar dos melhores colocados da temporada passada. Vamos passar a limpo, vamos apresentar as nossas expectativas para os 9 primeiros colocados da tabela do Campeonato Alemão na temporada 2021-2022. Agora estou em companhia diferente, estou acompanhado. Vou dar as boas-vindas primeiramente para o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo. E já me diga, quais são suas expectativas para essa nova temporada do Campeonato Alemão? Olá, xará. Olá, o nosso próximo convidado, que eu não vou revelar o nome ainda. Saudade de gravar com vocês, né? A Bundesliga ficou de fora um pouco mais de 2 meses e acho que isso já é o suficiente para causar um estrago emocional em mim. Quando você chega essa época do ano, você olha o seu sábado, ele perde meio sentido, não tem nada de legal na TV, tirando os eventos de Fórmula 1. Para quem gosta, e para quem não gosta, eu acho que deve ser pior. Então, graças a Deus, a temporada está voltando. Essas férias deu para se desligar, entre aspas, se desligar da temporada, né? Porque como a gente está na cobertura do futebol internacional, a gente não desliga por inteiro, a gente está sempre lendo, está sempre se informando, sempre tentando se inteirar. Então, eu diria que essas férias foi bom para recarregar as baterias e, ao mesmo tempo, também sempre estar bem atento, sempre estar informado sobre o que está rolando aí nos 18 clubes da Bundesliga. E esse verão da Bundesliga, eu acho que ele começa muito quente e dá um tempo ali de esfriada e já está voltando a se reaquecer, né? Tem coisas assim muito fortes que o mercado de transferências tem trazido ao fã da Bundesliga, né? Hoje mesmo saiu a contratação do David Raum para o Leipzig. Quem diria isso que iria acontecer? Então, tá tudo bem mexido, tá bem legal de cobrir. Acredito que a temporada vai ser bem mais competitiva que a última. Pois aí, faltou uma Copinha do Mundo aí nesse meio de ano, né? Jogaram ela pro final de 2022. Olha, Xará, eu vou falar pra você que a Nations League já atendeu bastante. Pô, vou falar pra você, velho. Cobrir Nations League, com todo respeito à Nations League e à UEFA, velho. É dose pra mamute. Pô, não dá não, doido. Pois é, faltou uma Copa do Mundo para preencher melhor. A Nations, inclusive, foi só lá no início do mês. No início de junho. Início de junho. Ficamos um bom tempo sem futebol de alto nível, mas já hoje, dia 29 de julho, dia em que estamos gravando esse episódio, já tivemos o começo da Copa da Alemanha e já estamos voltando à programação normal. Bom, quem também está com a gente é o Dimitri Chakar. Tudo bem por aí, Jimmy? Seja muito bem-vindo. Já dê suas primeiras impressões sobre o que você espera dessa temporada de futebol alemão. Fala, Guilherme. Estamos juntos aí, novamente no Chucrute. Saudade também de gravar. Muito tempo mesmo. Férias do futebol alemão não teve, né? Porque janela de transferência agitadíssima. Nunca vi na minha vida o mercado alemão tão agitado assim. Até engraçado, né? Porque a janela ainda tem um mês, né, para poder fechar. E os valores assim estão muito altos, mas não são os maiores, né? Não é a janela de transferência recorde ainda. Talvez seja, né? Vamos ver se vão ter transferências caras ainda vindo. Mas ainda não é uma janela recorde da Bundesliga em valores, mas em nome sim, né? A janela, por exemplo, 18-19 na Bundesliga movimentou em mais de 1 bilhão de euros, mas não teve nem perto do hype que essa está tendo, né? Então, assim, foi umas férias aí
só das partidas mesmo, porque o mercado foi agitadíssimo. E agora vamos fazer aí, né, a nossa previsão, nossa análise e a partir desse mercado de como é que as coisas vão vir na Bundesliga. Eu só não digo que estou com saudades de gravar, porque eu acabei de sair de uma gravação com o Vitor e com o Ivan. Esse já é o meu segundo episódio do dia, mas fazendo com muito gosto, porque de fato fazia muito tempo que a gente não parava para falar de futebol alemão aqui no Chucrute FC. Antes da gente começar as nossas análises, quero deixar aqueles agradecimentos de sempre a todo mundo que nos acompanha. Deixar um abraço também para os nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que estão voltando com tudo também para a cobertura do futebol alemão nessa nova temporada. E vamos dar início ao nosso episódio de fato. Vamos falar primeiramente da equipe do Hoffenheim. Hoffenheim, nono colocado na temporada passada. A gente vai fazer esse caminho do Hoffenheim até o Bayern de Munique. Vamos começando pela equipe lá de Sinsheim, que teve uma queda livre na última temporada. A gente chegou a imaginar o Hoffenheim indo para a Champions League. Teve uma seca gigantesca na reta final do último campeonato alemão. Acabou não indo nem para a Conference League. E esse golpe duro acabou resultando na demissão do treinador Sebastian Hoeneß. O acionista majoritário, quase dono do Hoffenheim, o Dietmar Hopp, quer pelo menos um sexto lugar nessa próxima edição da Bundesliga. Ele contratou o André Breitenreiter, que foi campeão suíço com o Zurique há poucos meses, para o cargo de treinador. E o Breitenreiter já até conseguiu essa sexta colocação em seu único ano como treinador do Schalke, isso lá na temporada 2015-2016. Jimmy, você acha que o Hoffenheim se recupera dessa queda livre que sofreu na última temporada? Qual a sua perspectiva para a equipe que agora é dirigida pelo André Breitenreiter? Então, cara, a minha expectativa é bem baixa, na verdade, para o Hoffenheim. Hoffenheim, na temporada passada, era uma equipe que tinha muita criatividade, era uma equipe que assim, conseguia gerar muitas oportunidades de gol, construía muito bem suas oportunidades, mas não conseguia finalizá-las, né? Não conseguia ter aproveitamento, muitos gols perdidos. O Hoffenheim assim, tinha um aproveitamento pífio, né, lá na frente. O próprio Kramaric, que não é um centroavante, as pessoas assim, se enganam um pouco, talvez, no Kramaric, é um cara que é um falso 9, sai muito da área, abre muito espaço. O perfil dele, é importante destacar, perfil não é nível, tá, de qualidade, mas é o perfil do Harry Kane, né? Só que o Harry Kane ainda tem mais presença de área que o próprio Kramaric, que realmente é um cara muito que gosta de sair da área. Então, assim, faltava no Hoffenheim um cara que fosse colocar a bola para dentro da rede, né? Um centroavante, um cara bom pelo alto. O que eu acho que potencializa ainda mais, né? Valoriza ainda mais os números do David Raum, né? Porque o cara assustadoramente teve números assim que eu não me recordo de ver muito tempo vindo de um ala, de um defensor, né? Números impressionantes, um desempenho impressionante, sem um homem de área, né? Teve aí, eu acho que foi o segundo maior assistente, né, da Bundesliga, sem um cabeceador, né? Que é tão importante para um cara que cruza como o Raum. E aí o Hoffenheim chega lá e perde o Raum. Então, assim, o cara que carregou aí o Hoffenheim, foi o cara que mais criou chance no time, que era, foi aí o segundo jogador com mais quilometragem percorrida na Bundesliga, o jogador que mais deu sprints, então era realmente um motor do Hoffenheim em todos os quesitos, eles perdem, entendeu? Ainda temos um mês de janela, vamos ver como que o Hoffenheim vai repor aí o Raum, tem 26 milhões de euros entrando na conta, que é um valor muito bom, né? Mas eu não tenho muita expectativa, não. Eu acho que a contratação do novo treinador é uma ótima decisão. Eu acho que é uma boa escolha, porque o trabalho que foi feito na Suíça foi excelente, né? Mas eu não tenho uma expectativa assim tão grande, entendeu? Assim, não consigo ter. O Kabak é um bom reforço, o Grisha Promel e o Fido Lemberger, eu acho também que são muito bons. Eu acho que são assim, oportunidades de mercado muito boas, porque vem a custo zero. Mas falta principalmente para mim um camisa 9. Falta o camisa 9, o cara que realmente possa fazer esses gols. E falta um cara para repor o Raum, né? Aí é um fato notório e não vê. Hoje na Alemanha você não vai achar um cara no nível dele. André Breitenreiter gosta muito. Pode falar. Não, eu ia comentar que é possível, existe a possibilidade do Angelinho até vir para o Hoffenheim, né, numa
espécie de troca com o Leipzig. É uma possibilidade que já foi ventilada, mas ainda nada muito concreto em relação a isso. Então, não, exatamente. Eu acho muito improvável, sinceramente. Não acho que nem o próprio Renino aceitaria isso. Se eu fosse o Renino, eu não aceitaria, porque eu acho que hoje é um retrocesso sair do Leipzig para o Hoffenheim. Mas eu fico assim muito em dúvida, né? Um pouco balançado em relação às expectativas do Hoffenheim. Como eu disse, expectativas não estão altas. Agora com a saída do Raul. Antes da saída do Raul, eu tava tipo assim, vamos ver como vai ser. Porque o André Breitenreiter é um técnico muito bom, cara. O trabalho dele no Ludwig foi excelente. Ele gosta de um futebol muito ofensivo, muito para frente, usa muitos alas. Então ele tinha um sistema de jogo que favoreceria o Raul. Liberaria o Raul muito para fazer o que ele mais gosta, que é chegar à linha de fundo. Mas agora, com a saída do Raul, é difícil você esperar alguma coisa muito positiva, entendeu? Então, minhas expectativas para o Hoffenheim são bem baixas para essa temporada. Vamos ver como que vai ser esse último mês de janela, tendo aí uma injeção de dinheiro muito boa da venda do Raul, um dinheiro bom. Mas até agora, né, na gravação desse podcast, não tenho muito otimismo, não. Para a gente ter uma noção do impacto do David Raum, acima dele em assistências na última edição da Bundesliga, a gente só tem Moussa Diaby, Marco Reus, Christopher Nkunku e Thomas Müller, jogadores de altíssimo nível e que jogam até de forma mais adiantada do que o próprio David Raum, caras que aparecem mais na grande área adversária do que o David Raum. Então é uma perda gigantesca, como reforçou o Jimmy. Agora, também destaco um outro jogador que não vai estar no elenco do André Breitenreiter nessa temporada, o Florian Grillitsch, zagueiro titular na última temporada, que sai agora do Hoffenheim sem contrato. Ele ainda não encontrou nenhum outro clube para disputar a próxima temporada, para jogar na próxima temporada, mas a tendência é que, de fato, ele não jogue mais lá pelo Hoffenheim. E é um outro jogador que acho que vai ser uma ausência sentida. O Hoffenheim confiava muito nele na saída de jogo, era um cara com qualidade no passe, em lançamentos. Acho que é outro cara que vai fazer falta para essa equipe do Hoffenheim. E para você, Xará, o que você me destaca dessa equipe do Hoffenheim? Qual você acha que é a perspectiva do time nessa nova temporada? Tem o seu principal jogador da temporada 21-22? Olha, eu vou na linha de vocês, mas o Jimmy trouxe o potencial ofensivo que o David Raum traz e o impacto disso, que realmente é muita coisa, mas eu gostaria pelo caminho contrário. O Hoffenheim, ano passado, foi uma das piores defesas da temporada, tanto que o Dietmar Hopp troca muito o Sebastian Hoeneß pelo André Breitenreiter, pelo aspecto defensivo. Ele quer uma equipe um pouco mais equilibrada. A gente sabe que os problemas físicos na defesa do Hoffenheim nos últimos anos têm causado muitos problemas na montagem do grupo. Então, essa saída do Raum é mais um problema, porque o verão, a gente sabe dessa saída do Raum, como a gente está falando aqui diversas vezes, mas também perdemos, não, né? O Hoffenheim perdeu. O Kazim Adams foi para o Basel, o Staffelidis voltou para o Bochum. Você também tem o Bikaktic e o Hübner ainda fora do melhor parte física. E a sua única contratação para a defesa foi o Ozan Kabak, que é um excelente zagueiro, na minha opinião, apesar de anos ruins na Inglaterra. Na Bundesliga já provou bem o seu valor. Então eu acredito que o Hoffenheim ainda, talvez em termos de qualidade, esteja um pouco atrás. Mas eu acredito que o Breitenreiter é um excelente treinador e que vai conseguir talvez colocar o Hoffenheim em competições europeias. Eu não duvido. A minha base para isso talvez ainda seja muito pequena, até porque a gente viu amistosos e tal, mas o Hoffenheim foi um dos times que eu vi um pouco dos amistosos e gostei do que assisti. Então eu acredito que possa sim haver uma surpresa. Óbvio, o nível, como eu falei, o nível é baixo, talvez não seja o melhor extrato para você tirar grandes conclusões. Mas eu acredito que o Hoffenheim possa competir. Você, querendo ou não, o seu meio-campo foi bem reforçado. Eu gostava muito do meio-campista Fino Lebecker, que jogava muito bem no São Paulo e para já um jogador muito pronto para a primeira divisão. O Grisha Premel, como veio do União Berlim, jogador até criado na região, também é outro meio-campista que agrega, não só em quantidade, mas também em qualidade ao meio-campo, já bom do Hoffenheim, né? Samaseku, Geiger, enfim, e tantos outros. Também acredito que vai ajudar.
E realmente, fica faltando apenas a defesa e um 9, porque o Bebu se machucou, o Dabur definitivamente não deve convencer. Então, acho que você adicionando algumas peças, esse elenco do Hoffenheim fica um pouco mais azeitado e aí você pode competir melhor por competições europeias. Eu vou colocar assim, pelo menos a minha perspectiva é que pelo menos uma conference o Hoffenheim vai lutar. E essa falta de poder de fogo do Hoffenheim acho que fica bem evidenciada por uma estatística de que nenhum jogador da equipe chegou sequer a 10 gols marcados na última temporada. Um número que nem é tão alto, 10 gols numa temporada de Bundesliga não é algo tão relevante. Você vê alguns jogadores ultrapassando essa marca e o Hoffenheim não teve nenhum atleta chegando nessa marca. Talvez o clube sinta falta da veia mais artilheira do Andrei Kramaric, que na temporada 2021 marcou 20 gols. Vamos ver se ele consegue voltar a ter essa veia artilheira mais evidente ao longo dessa próxima temporada. Xará, então, na sua opinião, é mais briga por competição europeia, certo? Que o Hoffenheim se encaixa? Exatamente. E para você, Jimmy, você vê o Hoffenheim mais como briga por competição europeia ou mais time de meio de tabela? Cara, eu sinceramente, eu tô mais para meio de tabela, cara, porque eu acho que tem mais times favoritos a ir para Europa hoje do que o Hoffenheim. Então, para mim é meio de tabela ali, décimo. Não vai nem sonhar em rebaixamento, não. Agora, para mim, ele décimo, nono, por aí. Eu te acompanho nesse voto. Acho que o Hoffenheim fica ali pelo meio da tabela também, sem risco de rebaixamento, mas sem almejar muito uma vaga na Europa. O Dietmar Hopp, como eu falei, ele almeja uma sexta colocação para o Hoffenheim na Bundesliga. Agora, uma outra questão interessante que eu notei é que desde a temporada 2015-2016, o Hoffenheim só chegou 2 vezes nas oitavas de final da Copa da Alemanha. E em nenhuma temporada foi além das oitavas de final. Ou seja, além de tentar um sexto lugar na Bundesliga, acho que é interessante para o Hoffenheim também buscar ir mais além na Copa da Alemanha, uma competição de mata-mata, que é até um caminho mais curto para um título diante do contexto que o Hoffenheim vive. Bom, agora a gente vai virar a página nesse episódio, a gente vira a página nessa nossa prévia da temporada da Bundesliga para falar de um time que surpreendeu positivamente na última temporada e que não mudou de treinador para essa temporada 22-23. A equipe do Mainz segue com Bo Svensson no comando e o trabalho dele é quase irretocável até aqui. Salvou o time do rebaixamento na temporada retrasada e levou ao 8º lugar na última. Melhor colocação do Mainz desde a temporada 2015-2016. Jimmy, o Mainz tem motivos para comemorar pelo resultado da última temporada? Você acha que é um time que pode se manter na metade de cima da tabela ou o encanto deve ir embora nos próximos meses? Com certeza deve ser comemorada. A campanha do Mais da temporada passada foi assim, excelente, né? Foi assim, Uhum. o time jogava bem, conseguiu tirar pontos de times times mais fortes e fez boas contratações, né? A janela do Mais é boa, conseguiu aí bons negócios, né? Para mim, o Anthony Cassie é uma ótima contratação da França, é um ala muito ofensivo, né? Que vem do Strasbourg, veio de graça, o Dani da Costa, que, né, não atingiu o potencial que a gente esperava que ele ia atingir, também veio de graça, então não teve que gastar muito. E a principal contratação é o Angelo Fungini, né? Que vem do Angers, da França também. 25 anos, camisa 10, vinha sendo assediado aí por vários clubes, então, mas fez boas contratações, né, nessa temporada. Mas também perdeu peças importantes, né? O Jeremiah Sanjus foi para o Sporting, o Nyakate foi para o Nottingham Forest. Então, assim, foram perdas assim, grandes, né? Não devem ser assim subestimadas. O time deve trazer mais reforços, né? Deve repor a saída do Nyakate ainda, né? Com mais um zagueiro, né, de nome aí, talvez, pelo dinheiro que lucrou com a venda. Mas eu acho que o Mainz consegue, sim, se estabelecer acima da tabela. Não acho que vai brigar por competição europeia, mas eu acho que não vai ter nenhum tipo de preocupação com rebaixamento, nada do tipo.
Acho que vai ficar ali junto com o Hoffenheim, no meio da tabela, um 19º lugar e talvez um 8º, mas pegar ali uma Conference eu acho que começa a ficar improvável, e Europa League aí mais improvável ainda. Aquilo, cara, eu acho que essa Bundesliga me anima muito. Eu nunca me animei tanto com uma temporada da Bundesliga analisando a janela de transferências. Acho que os clubes souberam fazer negócios muito interessantes. Não tivemos assim clubes vendendo, né, na sua maioria, jogadores muito fundamentais, né? Vários vendendo aí jogadores que não precisavam tanto para gerar lucro, uma estratégia que o Bayern usou, que o Leipzig usou, né, para poder reinvestir, né? Então, assim, acaba ficando difícil, né, a gente projetar times como Mainz, Hoffenheim, que perderam peças muito importantes, né? O Nakate é capitão do Mainz, né, o Raum fundamental do Hoffenheim. Com essas perdas é difícil a gente projetar esses times muito lá em cima. A competição é realmente muito difícil. Então, para mim, o Mainz é meio de tabela. Tô com você nessa. E acho que nem dá para exigir muito de uma equipe como o Mainz, que não tem um orçamento muito grande para buscar contratações de alto nível. O trabalho do Boris Svensson levando o Mainz ao 8º lugar já foi fantástico, ainda mais considerando que ele pegou esse mesmo time ali no começo de 2021, afundado na zona de rebaixamento. Então é um trabalho de recuperação que precisa ser muito elogiado. E agora, diante dessas perdas que você já citou, Jimmy, do Nhakate, do San Juste, o Boetius também saindo do clube para buscar novos desafios, é um trabalho aí, um pequeno trabalho de reconstrução que não vai ser fácil. O Mainz até trouxe algumas peças de reposição, mas não vai ser fácil colocar esse time mais uma vez na metade de cima da tabela. Você vai por aí também, Xará? Acredita que o Mainz vai surpreender positivamente mais uma vez ou vai voltar a sua rotina, digamos assim, de metade de baixo da tabela? Olha, eu acho bem factível o Mainz repetir a campanha que fez na última temporada, né? O Gladbach não fez assim ainda um verão tão forte, o Wolfsburg também não fez um verão talvez em quantidade melhor do que o Gladbach, mas também em qualidade a gente vai ver ainda, a gente ainda tem uma certa incerteza. O Hertha Berlim também contratou em bastante quantidade, mas nós vamos ver na prática como vai funcionar os reforços e, obviamente, o Sandro Schwarz. Então, equipes assim mais atrás deles não emergiram tanto assim em nível até o momento, né? Até o que a gente tem de conhecimento. Mas assim, meu ponto de vista é que o Mainz, eu acho que principalmente tem que apostar além da maturação do trabalho do Boris Svensson, também dos próprios jogadores, né? A gente viu muitos jogadores na última temporada jogando a sua primeira Bundesliga de forma completa, né? O Burkhardt, o Lee, que veio do Holstein Kiel, e o Anton Starr, esses três que foram peças fundamentais. Já tem o Simon Wiedmer, enfim, outras peças também que fizeram sua primeira Bundesliga. Então, eles com um pouco mais de maturação no campeonato, entendendo melhor a liga, isso vai funcionar, não, perdão, vai melhorar o nível do Mainz, vai ajustar ainda mais esse time, que já é bem competitivo, hoje todo mundo já sabe, e que, como o time falou, né, contratou pontualmente, né, o Christian Heidel não é um dirigente de muitas loucuras em questão de grana, de gastar, e eu acredito que até o que temos aí de elenco hoje vai ser mantido até o fim da janela. E achei até mesmo importante os movimentos que o Mais fez no sentido de saídas, né? Vai dar rodagem a seus jovens, né? O Paul Nibel foi jogar no Karlsruhe na segunda divisão, o David Nemeth, que também é um jogador que traz esperança para o torcedor do Mainz, também vai jogar na segunda divisão no São Paulo. Então, é um time que está bem ajustado fora do campo, dentro do campo também. E também não vai ter no meu ponto de vista, não vai ter muito sufoco para manter-se na primeira divisão. Meio de tabela ali, 8º, 9º, 10º lugar. Eu acredito que o Mainz atinja novamente. E para a gente ter uma noção de como é especial para o Mainz o fato de ter chegado a uma 8ª colocação na Bundesliga, a primeira vez que o Mainz disputou uma Bundesliga foi lá na temporada 2004 e 2005. E agora já são 14 temporadas consecutivas na primeira divisão alemã, algo que o clube nunca havia chegado nem perto de alcançar na história dele. Então, o fato de ter essa manutenção na elite já era algo relevante para o Mainz.
conseguir o 8º lugar é um patamar ainda superior, um patamar ainda acima. Agora, um ponto que o Bo Svensson acho que pode tentar analisar a fundo para saber como melhorar para essa temporada 22-23 é a diferença que a equipe teve nos jogos em casa e fora de casa, porque foi uma diferença assustadora. O Mainz foi o 4º melhor mandante da última Bundesliga e foi o 2º pior time como visitante. Um negócio meio inexplicável, tamanha disparidade do clube. Vamos ver como a equipe vai desempenhar ao longo do próximo ano. Agora, nessa prévia que a gente faz aqui no Chucrute FC, a gente tem 3 equipes com identificação entre torcida e treinador muito grande, né? União Berlim, Freiburg e Colônia. Vamos primeiro com o Colônia, que foi o 7º colocado da última Bundesliga, e no caso desses 3 times que eu mencionei, 3 times que têm uma identificação forte com seus treinadores. No caso do Colônia, o único caso em que o treinador precisou só de 1 ano para conseguir essa proximidade com os torcedores, para ganhar essa proximidade com a cidade onde o clube está sediado. Falo do trabalho do Steffen Baumgart, que tirou o Colônia do seu quase habitat natural, que vinha sendo a briga contra o rebaixamento, para colocar a equipe numa Conference League. Algo que foi fantástico para as pretensões do clube, considerando o histórico recente do Colônia. E agora acho que o objetivo do Steffen Baumgart e do Colônia como um todo é tentar se equilibrar nas 3 competições que estão à disposição, Conference League, Copa da Alemanha e Bundesliga, para buscar a permanência nessa metade de cima da tabela da Bundesliga. Jimmy, você acha que o Colônia consegue ter mais uma vez um bom desempenho? Você acha que o trabalho do Steffen Baumgart já bateu no teto ou ainda há mais espaço para avançar? Cara, eu confesso que assim, o Colônia me deixa com algumas dúvidas, porque foi uma temporada muito atípica, né? A Colônia conseguiu aí resultados que surpreenderam muito, né? Realmente assim, surpreenderam demais, a gente não esperava. E acho que o Colônia vai dar a vida, né, nessa Conference League. Vai ser muito interessante de ver. Mas eu não tenho grandes expectativas que o Colônia vai conseguir repetir essa campanha, não. As contratações do Colônia não me animaram muito. Foram contratações que, assim, claro que eu não esperava um mercado muito assim caro. Até porque o Colônia não tem essa qualidade, assim, esse nível como posso dizer, nem de scouting, eu diria, mas também não financeiramente, né? Fez contratações que, sim, boas oportunidades de mercado, mas alguns jogadores que ainda precisam se provar, como o Stephen Tighes, né? Então, assim, não tem como a gente falar muita coisa. Os Tardes a Damian, e corre um sério risco, né, de perder o Antônio Podeste, né? Que foi o cara do Colônia na última temporada, o cara do Colônia há algum tempo, né? Em todas as suas passagens sempre foi o destaque do time. E perdeu o Ossari Oscan, né, que foi um jogador fundamental aí para o time na última temporada. Então, assim, deixa uma incógnita grande. Eu não acho que o elenco do Colônia seja competitivo para aguentar novamente esse ritmo que teve na última temporada. É claro que não podemos subestimar, porque é um time que gosta de dar trabalho, mas eu não vejo assim, o Colônia com tanta carga para poder alcançar um 7º lugar de novo. Eu acho que assim, o ranking do Colônia é realmente um time que eu acho que está aí, talvez na 11ª colocação, 10ª colocação, nessa zona aí, junto com o Hoffenheim, junto com o Mainz, né? Mas eu ainda acho que o Colônia fica abaixo do Hoffenheim e Mainz. Como eu disse, estou curioso para ver. Minhas expectativas no Colônia estão mais altas do que estão para o Hoffenheim, por exemplo, assim, que achei a janela até aqui do Hoffenheim meio desanimadora. Mas o Colônia também não me anima muito. Então, realmente outro time para brigar ali no meio de tabela. Com certeza não vai para o rebaixamento, com certeza não vai correr riscos. Pelo menos eu imagino que não, mas também não acho que vai pegar competições europeias. Realmente seria uma surpresa muito grande para mim, ainda mais sem o Modeste. E nesse momento me parece bastante que o Modeste vai sair, porque os empresários dele estão oferecendo ele para uma porrada de clube. O próprio Borussia Dortmund, né, foi oferecido. E daí eu acho que seria uma perda colossal para o Colônia, né?
Juro que eu não tô te copiando, Jimmy, eu já tinha anotado tudo antes, mas também acredito que o Colônia fica aí nessa turma que vai ficar no meio da tabela, sem muita perspectiva de se classificar para competições europeias e também sem correr muito risco de rebaixamento, que eu acho que o trabalho do Steffen Baumgart vai evitar isso. De qualquer forma, vale o alerta de algumas temporadas atrás. Na última participação europeia do Colônia, quando jogou a Liga Europa lá na temporada 17 e 18, o Colônia foi eliminado na fase de grupos e acabou rebaixado na Bundesliga. Então acho que o trabalho lá precisa ser muito para evitar o que aconteceu há alguns anos, quando a temporada foi por água abaixo, talvez em função desse foco triplo de Copa da Alemanha, Bundesliga e competição europeia. E, de fato, o elenco do Colônia não traz grandes perspectivas. O Jimmy já passou pela perda importante do Salihostien, pode ser que perca o Modeste, então também não crio grandes expectativas em relação a esse time. E para você, Xará, você vê possibilidade do Steffen Baumgart tirar ainda mais desse elenco? Ou a sétima colocação da temporada passada já foi o teto? Olha, eu acho que foi o teto, honestamente, né? É porque, ouvindo bastante atentamente o comentário do Jimmy, eu acho que tem um ponto também importante a gente destacar, que o Colônia é o clube que mais sofre problemas financeiros junto do Schalke, eu diria. O Schalke tem uma dívida de 183 milhões de euros, é a maior dívida da Bundesliga. Mas o Colônia tem um déficit de 85 milhões de euros no orçamento. O Christian Keller, que é o novo CEO do clube, assumiu em abril, vendo até do Regensburg, o time que o Colônia vai enfrentar amanhã pela DFB Pokal. O cara está tentando ajudar o Baumgart com a parte financeira, no sentido de contratações, ali como pode. E para mim, esses problemas externos afetam o campo. Não tem como a gente negar isso. Então, esses 85 milhões incomodam, porque você precisa de reforçar o elenco. O Jimmy falou da perda do Ostjan. Eu trago o Rosenbait, que veio do Kickers Offenbach, que é um clube da 4ª divisão alemã, a gente não conhece bem o Rosenbait. Teve o Tix, que também já foi citado aqui. Teve o Adamian, que talvez seja o nome de mais expressão, porque foi campeão da Copa da Bélgica com o Clube Bruges, fez um inverno bom, um inverno e primavera bons no Clube Bruges, talvez seja o melhor nome do mercado. E, enfim, são nomes assim que realmente, como o Jimmy disse, não enchem os olhos. O elenco já é um elenco curto. Tem o problema do Modeste, enfim. Também tem o Timo Rubens com o contrato acabando no ano que vem. O Colônia está desesperado para tentar fazer dinheiro com o Eli Chikri e, por enquanto, ninguém bateu na porta para tentar contratá-lo. Então, isso é um problema sério, porque você teria um pouco mais de renda. É o segundo jogador com mais valor de mercado. Então é preocupante. Eu acho que se o Baumgart conseguir tirar mais do que um 7º lugar, eu tiro a minha boina, apesar que eu não estou com ela aqui. Mas assim, e também, como vocês disseram, a questão do calendário, né? Para mim, o foco triplo vai ser primordial. Você tem um elenco muito enxuto. Ainda tem algumas lesões. O Duda está fora, o Stefan Tix também, para o início da temporada, não joga. Estão com lesões. Então você já perde opções. E aí você vai ter um jogo importantíssimo no metade do próximo mês pela Conference League para ver se entra na fase de grupos. Um dinheiro que o Colônia não gostaria nem um pouco de abrir mão, porque seria muito necessário para aliviar um pouco o ano. Então, enfim, é como eu estou dissecando aqui, ponto por ponto. Eu acho que assim, o rebaixamento é a meta do Colônia para ficar. Eu realmente estou bem pessimista para esse ano. Não acho que se você chegar em 15º lugar, tá ótimo. Entre a caixinha ali de briga contra o rebaixamento e a de meio de tabela, você coloca o Colônia em briga contra o rebaixamento? Sim, sim. Coloco mais ali em meio de tabela, mas compreendo que diante das dificuldades deve ser uma temporada complicada mesmo para o Steffen Baumgart. Agora, uma coisa que me chama a atenção na formação desse elenco, do ataque mais especificamente, é que o treinador vai ter um quarteto ofensivo à disposição ali bem alto, considerando, claro, que não saia ninguém. Você tem o Stefan Tigges, que chegou agora com 1,93, Sebastian Andersson com 1,90, Modeste com 1,87 e cansou de fazer gol de cabeça na última temporada,
E até ali o Sargis Adamian tem uma altura considerável, tem 1,84. O jogo aéreo, o jogo pelos lados do campo resultando em cruzamentos foi uma arma muito usada pelo Baumgart na temporada passada. A impressão que dá é que seguirá sendo uma força lá pelos lados de Colônia. Virando mais uma vez a página aqui nesse episódio do Chucrute, a gente fala do Freiburg, um outro time que surpreendeu muito positivamente na última temporada. E lendo um pouco sobre a preparação do Freiburg para essa próxima Bundesliga, lendo um pouco na Kicker, uma coisa que relataram que é o fato que mais chamou a atenção no início dos treinamentos do Freiburg, no início da pré-temporada do clube, é que não se falou no começo sobre permanência na primeira divisão. O Freiburg é um time que vem conseguindo tranquilidade em relação à manutenção na elite do futebol alemão, não vem sofrendo sustos nas últimas temporadas e agora já se permite não olhar com tanta preocupação essa questão da luta contra o rebaixamento. Claro que o Freiburg também dificilmente vai almejar algo como uma Champions League, mas olhar para a parte de baixo da tabela virou algo menos comum lá para os lados da equipe do Christian Streich. Jimmy, você acha que essa tendência vai permanecer nessa temporada ou, mais uma vez, com foco triplo de Liga Europa, DFB Pokal e Bundesliga, a situação pode se complicar, talvez, nessa temporada? Ah, cara, eu tô com expectativa muito boa pro Freiburg. Assim, já começando aí expectativas boas, né? Depois de 3 aí, eu falei que não tão boas. Cara, eu acho que o Freiburg tá subindo de patamar. Pra mim, isso é muito claro. Eu acompanhei até comentários, né, de comentaristas aí, tanto americanos, né, da Bundesliga, quanto comentaristas alemães mesmo da Bundesliga, e todos seguem a mesma linha de raciocínio, eu concordo plenamente. Para mim, o Freiburg sobe de patamar, né? Essa temporada do Freiburg foi muito surpreendente, né? Poderia ter ido à Champions, não foi, na verdade, um detalhe, né? Ficou 3 pontos aí da Champions, mas eu acho que não vai brigar pela Champions indiretamente, não acredito nisso, mas briga ali, se estabelece na briga aquela famosa possibilidade matemática, né, que o time pode chegar. Eu acho que durante toda a Bundesliga vai ter essa possibilidade matemática, mas na prática mesmo a gente vai ver um Freiburg focado ali em Europa League Conference, essa zona ali do sexto, sétimo, quinto lugar. Eu acho que ali esse vai ser o bolo do Freiburg, esse vai ser o foco do Freiburg, porque é um time que jogou um futebol muito legal de ver, né? Não é um futebol fabuloso, não é revolucionário, mas muito competitivo, né? Um time muito organizado, muito aplicado. O Vincenzo Grifo renova com o Freiburg uma permanência fundamental. O Vincenzo Grifo, junto com o Nico Schlotterbeck, foi o melhor jogador do Freiburg na última temporada. Assim, é fundamental, muito criativo, um jogador inclusive muito subestimado na própria Bundesliga, não é tão conhecido, mas é uma peça fundamental, muito versátil. E apesar da perda do Nico Schlotterbeck, né, é óbvio que pesa, né, bastante, porque esse zagueiro que eu acho excelente, acho que já está se provando para a nova geração da Alemanha, né, um dos pilares da nova seleção, porque realmente assim não mostra que está caindo de rendimento, mas contrata muito bem. O Matthias Ginter foi muito criticado no Borussia Mönchengladbach, mas eu acho que o contexto é muito ruim. A temporada passada do Gladbach foi tenebrosa. A gente não vai falar do Gladbach aqui, mas minhas expectativas do Gladbach são baixas, porque eu acho a janela horrível até aqui. Então, assim, o Ginter, eu acho que é uma ótima contratação, cara. Acho que custo zero, clube que ele se identifica, entendeu? É um zagueiro acostumado a disputar jogos grandes, porque tem experiência em Champions League, tem experiência em seleção alemã, entendeu? É um cara que tem um brilho, assim, gigantesco nesse nível de competição de alto nível, então pode adicionar muita experiência para o Freiburg nessa competição europeia, nessa Europa League. É claro que indo para a Europa League você tem mais uma competição de se preocupar, entendeu? O Freiburg não vai ter aí um calendário muito, muito tranquilo. Mas as adições que vieram para o time são muito boas, cara. O Daniel Kofkier, ele jogou muito bem em São Paulo, um jogador muito versátil. O Gregoritch, acho um bom jogador para compor elenco, porque é muito móvel. Aí tive um Roland Salai,
que jogou muito bem na Hungria, né, nessa Nations. É um jogador que vem crescendo muito de produção, salário. E, cara, o Hitsuduan me anima muito, porque é um jogador muito bom, japonês. Começou muito bem na pré-temporada, já com 2 gols, né, marcados. Então, assim, cara, eu acho que o Freiburg vem para essa temporada com bastante expectativa. Não podemos esquecer também que, cara, eu acho o time do Freiburg muito bom no papel, entendeu? Assim, dentro das expectativas do time, dentro da possibilidade financeira do time, comparado a outros times da Bundesliga que tem ali o mesmo nível de nome, né, de mídia, cara, eu acho o elenco do Freiburg muito bom, entendeu? É minha opinião. Tem o Hugo Sique, né, que chegou do Standard Liège na temporada passada, que ainda está para se provar uma joia da lateral direita, que já está ganhando reconhecimento aí na Bélgica, na seleção belga. O Kevin Schad, que é uma joia também do próprio Freiburg. Freiburg, inclusive, recusou, né? É importante a gente ver e reconhecer o trabalho que vem sendo feito na diretoria do Freiburg, que é excelentíssimo. O Freiburg, nos últimos anos, inaugurou o estádio novo, assinou com a Nike, né? Que, pô, uma das maiores fornecedoras do mundo. Trocou de patrocinador master. Ele conseguiu acesso à competição europeia pela primeira vez. Conseguiu a segunda maior venda da história com o Schlotterbeck. Então, assim, o Freiburg explodiu nos últimos anos, né? Impressionante. Conseguiu a primeira final na história da FP Pokal. E agora, né, recusa uma proposta de 20 milhões de euros do Brentford pelo Kevin Schad, né? O Brentford fez uma de 15 e recusaram, fez uma de 20 e recusaram. Então, assim, você pode ver que o Freiburg não está com medo de vender, não está com preocupação com isso, porque o próprio Kevin Schad nem é titular absoluto. Então, vendeu o Kevin Schad por 20 milhões para eles, seria tranquilo. Mas não quiseram. Então, assim, eu estou com uma expectativa muito boa, confio sim que o Freiburg vai se estabelecer. Acho que o Christian Streich é um cara muito, muito confiável nessa zona aí de briga por competição europeia. De fato, é uma demonstração de força no mercado do Freiburg você dizer não para uma proposta desse nível de um time da Premier League. E como você já resumiu muito bem, Jimmy, mostra como o time vem crescendo dentro e fora das 4 linhas. Tem estádio novo que vai pela primeira vez ser usado ao longo de toda uma temporada, consegue atrair alguns nomes interessantes, como Ginter, Hitsudoan, que já fez uma boa temporada na Bundesliga quando defendeu o Arminia Bielefeld. Também vejo o Freiburg com uma boa perspectiva, acho que briga por competição europeia, acho que também é a sua avaliação, não é? Com certeza, né? Vocês passaram por diversos temas, o Jimmy foi muito bem ali na colocação dele, falando do elenco no geral. E eu vou falar um pouco mais dos jovens, né? O Freiburg tem muitos jogadores experientes, né? O Mats Ginter, que até está voltando ao Freiburg, ele que foi do Freiburg, foi para o Dortmund, do Dortmund foi para o Gladbach, está voltando agora ao seu clube de casa. Enfim, Manuel Gould, enfim, tantos outros mais experientes. Mas aos pouquinhos o Christian Streich está acertando a mão na hora de colocar os jovens, né? Teve um menino na pré-temporada, um meio-campista chamado Robert Wagner, que vem jogando no time sub-19 e está se inserindo aos poucos. Tem o Yannick Keitel, que ficou na temporada passada boa parte lesionado. E nessa temporada, com tantas competições, como a gente já falou aqui, a Pokal, a Europa League e a Bundesliga, deve ganhar mais minutos. Então, acredito que é um Freiburg também dos jovens, e lentamente eles vão se inserindo no processo, e com o time do Freiburg tão bem acertado pelo Christian Streich, esse processo, essa, entre aspas, defasagem de ritmo, de conhecimento do nível profissional, vai ficando cada vez menor, e esses jovens daqui a pouco, aí, em vez de ser 15 milhões, 20 milhões recusados pelo Kevin Schade, vai se transformar em 35, em 25, em 30 milhões de euros recusados, por grandes talentos que a academia do Freiburg forma. Então, eu quero ver isso. Acho que é o principal ponto de que me desperta interesse também, além dos pontos que o Jimmy passou, né? Os jogadores que vieram no verão, poxa, quando eu vi que o Kofi Kieré fechou com o Freiburg, eu fiquei muito feliz, porque, assim, o Freiburg nos últimos anos sempre teve um perfil de elenco muito aquele feijãozinho com arroz, mas o feijãozinho com arroz que junto dava muito caldo. E estava muito bom de ver, era gostoso de ver o Freiburg jogar. E agora você vai ter aquela coisa que os alemães gostam, chamada de lúdico, né? Um jogo mais solto, mais leve, com mais qualidade no drible. E precisava, né? Você tinha poucas opções. Nos últimos anos você tinha geralmente o De Jong. Eu não acho tão qualitativo um contra um do Zalai, por exemplo. Eu acho que é um jogador um pouco limitado nesse sentido. O Grifo já é um jogador de outra característica, então eu nem cito.
Então, acho que você com Doa num lado, com o Kofi no centro, provavelmente, porque o Kofi ele pode jogar de tantas posições. Pode jogar como segundo atacante, como ele jogou muito tempo no São Paulo com o Timo Schultz. Pode jogar como um 10. Então, ele te dá essa variabilidade, te dá essa variação e pode ajudar muito. Então, acho que foram 2 transferências em especial muito perfeitas. E, claro, você sempre precisava talvez de um 9 mais de qualidade mesmo da definição, porque você tinha o Demirovic, só que ele definitivamente não entregou, tanto que foi envolvido nessa negociação para ir para o Augsburg. Se eu fosse maldoso, eu diria que ele entregou a final da Copa da Alemanha. Tinha o Lucas Heller que se machucou agora, mas não é um 9 assim, de característica de posição física. Você só tinha especialmente o Nils Petersen, que é sempre aquele jogador ali que sai do banco e entrega. Então eu achei que o Gregoric também caiu muito bem e vai ajudar bastante se estiver fisicamente bem. Ele, na apresentação dele, foi até legal que ele tocou nesse ponto. Ele é um jogador que sofreu muito com as lesões e as lesões tiraram muito o poder mental dele. Ele destacou isso, falando que as psicólogas, ele procurou tratamento, procurou ajuda, e isso ajudou bastante ele, principalmente no último ano. E o Marcos Weinziel também injetou muita confiança no futebol dele. Ele também agradece ao Weinziel, que já não está nem mais no Augsburg. Então, eu torço para jogadores assim, que reconhecem que tinha dificuldade, procura realmente um cara que vai ajudar na performance dele enquanto atleta. Então, esse aí é um pouquinho das minhas perspectivas para o Freiburg no ano. Só fica aquele alerta, amigo, né, de que na última vez que o Freiburg disputou a Liga Europa, isso lá na temporada 13-14, o time caiu na fase de grupos, acabou brigando contra o rebaixamento na Bundesliga. Um alerta parecido com aquele que eu fiz para o Colônia. Lá atrás, o Hofler, o Gunther e o Schmid já estavam nesse time da temporada 2013-2014, então eles sabem bem o que é ter essa experiência. Mas claro, a estrutura do time é outra agora. O trabalho do Christian Streich evoluiu ao longo desse tempo. Christian Streich ainda está no cargo de treinador do Freiburg. E detalhe, ele é treinador do Freiburg há 10 anos e meio. E nessa temporada da Bundesliga, ele vai quebrar o recorde de jogos como treinador do clube, recorde que atualmente pertence ao Volker Fink. No momento, o placar está 340-321 para o antigo treinador. Mas completando essa temporada, o que deve acontecer naturalmente, o Christian Streich vai passar a ser o treinador com mais jogos no comando do Freiburg na história da Bundesliga. Passamos por Colônia, passamos por Freiburg, agora vamos para o Union Berlin, essa trinca de grandes surpresas que vão para a Europa nessa temporada. Union Berlin que, olha, apesar de ter se classificado para a Europa League nessa temporada, para a diretoria o objetivo não mudou. Em primeiro lugar, é uma questão de deixar 3 times para trás, segundo falou o próprio diretor esportivo Oliver Runert. Xará, você também vê que o Union Berlin ainda precisa olhar para a parte de baixo da tabela? Ou esse período já passou já só com 2 temporadas na elite do futebol alemão? Não, eu acredito que é certo, sim, porque a cada ano o nível de competição que o União se insere é cada vez mais alto. É um time que é até incomum no planeta. Você sobe, no ano seguinte você se estabelece e vai para uma competição europeia, e no outro você eleva o patamar da competição europeia. E eu acho que, falando nisso, eu acho que é um ponto até legal a gente destacar aqui. A UEFA permitiu assentos sem cadeiras nas arquibancadas nos jogos da Europa League, da Conference e da Champions League. Então talvez nós possamos ver algum jogo do Union do Underalter Forsterei. E olha, imagina a atmosfera do Underalter Forsterei, uma competição europeia, jogando contra um grande clube. Puxa, eu não quero nem imaginar que eu vou ficar maluco, que eu adoro aquele estádio. É bom ponto mesmo, porque o Union Berlin jogou a Conference na última temporada no Estádio Olímpico. Sim. Seria interessante. Então, isso também é um ponto que é bem legal. Mas falando do campo e bola, né? É a duplinha dinâmica que eu babo ovo demais, não nego. Urs Fischer e Oliver Runert são excelentes complementos.
Hunert novamente muito bem no mercado, antecipando muitas contratações, deixando o time muito redondinho para no início da preparação o Fischer só fazer os ajustes finos. E nesse ano também não foi diferente, né? A gente só viu de novidades depois que o Union Berlin começou a preparação com o Julian Ziebatche, que veio do Young Boys, né? Já que o Taiwo Avoni, que é sem dúvida o principal desfalque do União para esse ano, já que perdeu o seu principal artilheiro, eram 15 gols pelo menos na última temporada. Enfim, você foi só acrescentando ali, né? O Grisha Premel também saiu, você contratou o Morten Tosby, que era da Sampdoria, mas estava jogando na Salernitana, o Danilo Doelk para fazer uma sombra no Jakel, no Knorre, enfim. Você ainda só pontuou ali os reforços, então o que me resta dizer é torcer na evolução de alguns jogadores que vieram no último ano, né, e que ficaram um pouquinho abaixo. Eu diria Volkswagen, Kevin Behrens, que são jogadores de reserva, mas que jogaram muito na Conference do ano passado. O Sven Mitchell parece já estar um pouco mais adaptado ao sistema e à União. Ele fez uma boa pré-temporada. E o Zebatier também atendeu as expectativas na pré-temporada, marcou seus golzinhos, pegou o ritmo. É um jogador que fisicamente você vê logo que se encaixa muito no perfil da equipe do União. E eu acredito que ele e Geraldo Becker vão conduzir esse time na temporada. Parece, acho que o substituto perfeito para o Avoni e para ter esse complemento talvez até com mais qualidade. Eu aprovei a evolução do Avoni no último ano, já que nos últimos anos eu achava um jogador extremamente limitado. Parece que o Zebatier tem um pouco mais de recurso e o União Berlim talvez não perca alguns gols bem bobos que o Avoni deixava passar. Então, ajustes finos e que o União vai brigar novamente, na minha humilde visão, pela competição europeia, mas não julgo se de dentro as pessoas pensarem que apenas o rebaixamento está ótimo. Eu vi declarações do Oliver Hunert, o diretor esportivo, Christopher Trimmel, o ala lateral direito, do Milos Pantovic, reforço para essa temporada. Todo mundo seguindo essa linha de, em primeiro lugar, a gente permanece na elite. O que vier daí em diante é lucro. E considerando as perdas que o Union Berlin vem sofrendo recentemente no elenco, acho que é prudente você ter essa perspectiva, você ter essa cautela. De qualquer forma, nas últimas janelas de transferências, mesmo com algumas perdas no elenco, o Urs Fischer vem lidando bem com a renovação no elenco. Andrich saiu há um ano para o Bayer Leverkusen. Mais recentemente a gente teve a saída de Marvin Friedrich e Max Kruse, que deixaram o clube há 6 meses. Na atual janela teve o Taiwo Oni, como o Xará já destacou. Então, são renovações que o Union Berlin precisa passar, mas até agora o Urs Fischer vem lidando bem com esses momentos do Union Berlin, com essa realidade de perder constantemente alguns dos seus jogadores mais importantes. Jimmy, como que você vê essa próxima temporada do Union Berlin? Qual perspectiva você acha que os jogadores e a torcida devem ter? O Guilherme falou muito bem. Eu acho que o Union Berlin, junto com o Freiburg, né, são aí um exemplo de administração de um clube. A Alemanha é referência, né, em administração e tudo mais, por mais que alguns clubes não sejam muito elogiáveis, né, sejam exceção aí à regra. Esperamos que agora mude, né, com o novo presidente, mas a Union Berlin, na sua cidade, né, dá um banho, né, em como mostrar como se administra um clube, porque é astronômico. O Guilherme acertou muito nisso. Você não sabe muitos exemplos de clubes que tiveram esse nível de crescimento, né? E assim, tanto o Union Berlin quanto o Freiburg, né, não são clubes que cresceram na mão de um empresário, na mão de uma indústria ou algo do tipo, né? Como acontece, né, em vários casos, na maioria dos casos, né? O próprio RB Leipzig, o próprio RB Bragantino, clubes que cresceram e alcançaram um status alto justamente por causa da injeção de dinheiro e tantos outros aí. São clubes que realmente alcançaram o status que tem hoje, que estão tendo hoje, por pleno e puro planejamento, qualidade. O Union Berlin, cara, é impressionante, acho que faz uma janela espetacular. Essa é a palavra para mim.
as pessoas só escutam a palavra espetacular e pensam, nossa, que exagero, mas a realidade do clube precisa prevalecer. O que é espetacular para o União Berlim é espetacular para o PSG, é algo completamente diferente, entendeu? As pessoas precisam saber, entendeu? Diferenciar uma coisa da outra, entendeu? Então, assim, para mim, o União Berlim faz contratações muito interessantes, dentro da sua realidade, muito boas, oportunidade de mercado, jogadores que têm experiência em competições europeias, vai somando esse bolo, entendeu? E formando um elenco muito, muito capacitado. O Taiwo Avoni, obviamente, brilhou muito na equipe, foi assim, um marco para o União Berlim por muito tempo, né? Mas eu, sinceramente, assim, não é querendo ser oportunista, até comentei isso no Twitter. Cara, eu não acho o Avoni nada demais. Acho que ele é um jogador assim favorecido pelo esquema do União Berlim. Não é um jogador ruim, longe disso, mas também não acho ótimo. Eu acho que ele é um jogador ok. Acho que o Nottingham Forest, que veio fazer mercado da Bundesliga, né? Levou vários jogadores da Bundesliga. E Pagou um ainda quer valor levar o aí Mangalá, hein? Ainda quer levar o Mangalá, safado. Tô só de olho nesses caras. Vai levar, não, e tá levando aí o Mangalá, que também, enfim, não mostrou muito na temporada passada razão para esse salto, né? Porque se sai do Stuttgart e ir para a Premier League hoje, na minha opinião, é um salto. Então, assim, acho que o Nottingham Forest está um pouco assim. Não sei quem é o olheiro do time, mas, cara, a maior contratação da história do Nottingham Forest, eu lavo em mim, acho muito estranho, acho muito bizarro. É um jogador que não tem nada, não me encanta, um jogador extremamente comum. Sim, como eu disse, um jogador ok, um jogador bom, porque ele perde muito gol, perde muito gol. Quando o jogador tem mais grandes chances perdidas do que gols marcados, é um ponto de exclamação, ainda mais um time como o União Berlim, que não é uma máquina de criar chances como o Bayern de Munique, por exemplo. Então, assim, para mim, não é alguém insubstituível. É claro que faz falta, né? Mas não é insubstituível. E acho que o União Berlim vai sair bem sem o Avoni, sem problemas, sem muitos problemas, entendeu? Pelo menos a longo prazo, né? A curto prazo talvez seja de uma questão de adaptação. Mas as expectativas para mim são muito boas. Acho que o União Berlim chega para competir pela Champions, por vaga na Champions. Acho que tem qualidade para isso. Fez uma janela muito boa para isso. É um time que joga muito bem, que sabe como jogar contra time grande, não se acanha. Então, para mim, o União Berlim briga por vaga na Champions. É claro, assim, eu já conto como garantido vaga na Europa League para o União Berlim. Não acho que vai cair de nível. Então, assim, para mim é só olhar para a vaga na Champions mesmo. Acho que a briga do União Berlim é essa. Realidade, para mim, eu ainda não acho que vai pegar Champions. Eu não acho, mas vai brigar por isso. Nesse ponto aí, acho que eu vou colocar o União Berlim numa caixinha diferente, hein? Claro, as reposições do União Berlim precisaram ser feitas, o time foi ao mercado, mas vou colocar o União Berlim como time de meio de tabela. Muito por conta do foco triplo, do fato de estar disputando a Europa League. Acho que o clube vai querer fazer uma campanha melhor do que fez na Conference League na última temporada. Acho que isso de alguma forma pode respingar na Bundesliga. E também tem alguns times que desapontaram na última temporada, que acho que vão crescer esse ano, principalmente o Wolfsburg. Por conta disso, eu coloco o Union Berlin ali na caixinha de times que vão ficar no meio da tabela. Um outro ponto que me chamou a atenção é que o Union Berlin, eu vi recentemente um ranking da Kicker, né, que colocava o quanto as equipes da Bundesliga cresceram em relação a investimento no time de futebol entre 2017 e 2021. E percentualmente o Union Berlin foi o time que mais cresceu nesse quesito de investimentos no departamento de futebol. Claro que o acesso para a primeira divisão contribuiu muito para isso, mas não deixa de chamar a atenção o fato de que em 2017 o time gastou 19 milhões de euros no futebol e em 2021 esse valor chegou a 40 milhões de euros. É um time que está construindo uma base sólida para conseguir permanecer na primeira divisão, conseguir permanecer na elite, mas acho que nessa temporada a briga já não vai ser por competições europeias. Xará, em que caixinha você vê o Union Berlim? Você acha que eles vão novamente buscar uma Europa League ou até mesmo uma Champions League, como o Jimmy apontou, ou vão voltar um pouquinho, vão cair alguns degraus esse ano? Eu acredito sim que brigue pela Europa. Bom, então vamos ver o que o Urs Fischer consegue tirar dessa equipe do Union Berlim.
Agora a gente entra no G4 da última temporada da Bundesliga. A gente começa a falar dos times que se classificaram para a Champions League, que vão representar a Alemanha na principal competição de clubes da Europa. Vamos começar pelo Leipzig, que vem, parece ironia, mas não é exatamente assim não. Vem da temporada mais turbulenta e de maior sucesso da ainda curta história do clube. Muito turbulenta porque foi o pior primeiro turno da história do Leipzig na Bundesliga e de sucesso porque teve o melhor segundo turno da Bundesliga e teve também o título da Copa da Alemanha, um título que já coroa esse trabalho ainda curto da diretoria do Leipzig, um trabalho curto, falo por conta da história do Leipzig, mas que recompensa um trabalho bem feito do Domenico Tedesco, que chegou no meio da temporada, conseguiu não só colocar o Leipzig em posição de disputar a Champions League, conseguiu colocar o Leipzig no G4 e também deu ao Leipzig o primeiro título da sua história. Jimmy, qual que é a sua expectativa em relação ao Leipzig para essa próxima temporada? Já adianto que, da minha parte, eu inauguro a caixinha de candidatos ao título com o Leipzig. Eu vou colocar 3 times nessa categoria e um deles é a equipe do Leipzig. Acho que eles têm potencial para isso, principalmente porque mantiveram seus principais jogadores e, pelo que surgiu nessa sexta-feira, ainda vão trazer o David Raum, uma das peças que eram mais cobiçadas no mercado da Bundesliga. Cara, com certeza é candidato ao título. Difícil tirar o Leipzig daí, né? A partir de agora, inclusive, spoiler, para mim todo mundo é candidato ao título a partir de agora. Com certeza, assim, até complicado, né? Porque assim, eu falei que o União Berlim vai se estabelecer na Europa League para mim, mas cara, eu acho que Frankfurt, eu gostei muito do mercado do Frankfurt, gostei muito do. Tô animado com o Wolfsburg, tá? Porque eu acho que o Niko Kovac é um treinador muito bom. A galera esquece isso por causa da época do Bayern, mas ele é muito bom. Então, assim, vai ter uma briga muito interessante ali. Nessa briga, Freiburg, Union, tudo mais. Então, assim, vai ser uma bagunça. Alguém vai decepcionar, porque todo ano tem alguém que vai decepcionar. Geralmente são dois. Então, assim, vamos ver quem vai ser. Mas eu acho que o Leipzig, cara, se garante nessa briga pelo título. Eu acho que, assim, é um time extremamente organizado com o Tedesco. O trabalho do Tedesco é muito bom. Perdeu de 5-0 para o Liverpool, mas eu não entendo como que alguém pode levar em consideração muito a pré-temporada. A pré-temporada é o que engana demais. Não esqueçamos que o Nagelsmann disputou 5 amistosos com o Bayern quando ele chegou e perdeu 5. Então, tipo assim, ele não foi lá, foi campeão da Bundesliga, ok, caiu para o Villarreal na Champions, mas até então estava tendo a melhor campanha da história do Bayern na competição, né? Junto com o Hansi Flick, até então estava 100%. Então, assim, não quer dizer nada. Eu acho que o Leipzig fez uma contratação muito boa, que é do Schlager. Eu acho que ele é muito bom jogador, assim, um cara que assim, é um tanque dentro de campo, é muito, muito, muito intenso, fôlego muito grande, muito combativo. E agora, nesse mês, né, a gente está gravando um podcast aqui já com uma expectativa muito boa para o Leipzig, mas a expectativa é que isso ainda aumente, né, para esse último mês, porque o Leipzig focou a janela inteira em vender jogadores, né, em desafogar o elenco. Realmente o Leipzig acho que Leipzig e Wolfsburg tem elencos muito inchados, muitos jogadores, assim, vários voltando de empréstimo. Então, tipo assim, Wolfsburg principalmente tem que, né, desafogar isso. O Leipzig fez isso muito bem. As vendas do Leipzig são algo absurdo, porque a venda do Tyler Adams para mim é um negócio surreal, porque no dia que o Tyler Adams valeu o que pagaram por ele, meu Deus do céu, gente, 20 milhões de euros mais de 5 milhões de bônus. Eu acho que o Tyler Adams como um zaço. Vocês podem discordar de mim, mas eu acho que ele é um jogador extremamente comum. E, curiosamente, contratado por quem, né? Jesse Marsch, né? Que tá lá no Leeds. Então, assim, tirou uma coca do Bayern, tirou o Tyler Adams do Leipzig. E acho que, tirando 2 jogadores comuns, o Marsch vai dar um trabalho no Leeds, hein? Porque, olha, as contratações Premier que League ele tá rica, fazendo. tem que tirar dinheiro deles mesmo. Não, tem. Mas assim, cara, acho que o Leipzig conseguiu vendas incríveis, aí 80 milhões de euros já em vendas, só com jogadores, nenhum titular, né? O Mukiele, que já foi titular, perdeu muito espaço no time, né? Então, assim, nenhum jogador titular foi vendido e lucrou 80 milhões de euros. O David Raum é uma contratação interessante, porque é um jogador que eu acho fenomenal, assim, uma ascensão absurda.
Da mesma forma que a gente poucas vezes vê no mundo um time como o União Berlim ter essa ascensão, é a mesma coisa do David Raum, né? Seleção da temporada na segunda divisão, seleção da temporada na primeira divisão, na sua temporada de estreia na Bundesliga, seleção alemã, destaque da seleção alemã na Nations, e, pô, cara, o cara tá, e agora, né, finalmente, Champions League, né? Então, assim, jogador muito bom, vai ser interessante ver como que o Leipzig vai trabalhar, né, com o Angelino. Até agora não há indicação nenhuma de que o Angelino vai sair. O Felipe Hinze, aí, que é setorista do Leipzig, na Sky Sports da Alemanha, falou que não há absolutamente nenhuma oferta do Angelino no Leipzig. O próprio jogador não se assustou com a contratação do Raum, o jogador ficou tranquilo em relação a isso, mas ele não tem indicação nenhuma que vai sair. Eu não acho que foi uma contratação aleatória, porque o David Raum vem para um dos maiores salários do elenco e o Angelino é um jogador muito importante. Então, acho que o Domenico Tedesco tem em mente a utilização do Angelino talvez em outra posição, tá? Não acho, assim, acho difícil que os dois disputem posição diretamente. Eu vejo o Angelino como um cara que pode jogar de volante, é um cara que tem muita qualidade técnica, não foi utilizado nessa posição ainda, é claro, mas eu acho que ele tem essa qualidade técnica. Eu não gosto muito do campo, não sou um grande fã dele, então se eu fosse eu testaria o Angelino talvez ali fazer um experimento nessa Copa da Alemanha agora que o Leipzig vai enfrentar um time aí até esqueci qual é agora, mas da quarta divisão. Então, assim, pode ser uma boa, mas o Tedesco entende muito mais de futebol do que eu, né? Mas o mais importante do Leipzig, esses reforços que ainda vão vir nesse último mês, né? Que pode vir o Timo Werner, que daí vamos ver como que vai ser, mas eu acho que seria um reforço fantástico para o Leipzig, por tudo que o Werner representa. Não teve a explosão que a gente esperava que fosse ter no Chelsea, mas eu acho que seria uma contratação muito boa para o Leipzig. Mas mais importante de tudo foi não ter vendido ninguém, cara. Nenhum titular, né? Manteve o Guardiola, apesar dos interesses. Manteve o próprio Nkunku, que foi o cara mais assediado do mercado. Então, assim, para mim o Leipzig vem muito forte para essa temporada e, cara, para mim o principal, acima de tudo, de elenco, tudo, é a questão de ter ganho um título. Você tira um selo da cara do time que não ganha, o time que é fracassado, dá uma moral muito grande para os jogadores. Os jogadores já tiram isso da cabeça e motiva muito você ter ganho um título, né? Ainda mais na forma que foi. Então, assim, acho que o Leipzig vem muito forte para essa temporada. Com certeza o título tira um peso enorme das costas do Leipzig. E fico muito curioso também para ver como o Domenico Tedesco vai usar Angelinho e David Raum, caso o Angelinho de fato fique, porque o setor do campo que eles costumam ocupar é basicamente o mesmo, eles têm características parecidas também, então fico curioso para saber como que vai ser esse trabalho do Domenico Tedesco para conciliar esses dois atletas, isso se o Angelinho de fato ficar no elenco do Leipzig. Bom, Domenico Tedesco é um cara que na Bundesliga ele não tem uma temporada assim de muita amorosidade, né? Com o Schalke lá atrás, na temporada 17-18, ele conseguiu um segundo lugar que foi espetacular para o clube naquela altura. Na temporada seguinte, ele saiu do segundo lugar para um quase rebaixamento, foi demitido no meio da temporada. E na temporada passada, já com o Leipzig, conseguiu a vaga na Champions League depois de pegar o time em 11º no meio do campeonato. Xará, para onde você acha que vai essa montanha-russa, Domenico Tedesco? Será que vai ter um pouco mais de estabilidade nessa temporada? Eu acredito que sim, né? Um técnico que vem de montanhas, né? Já que o início da formação dele é no RSG Bigel, em clube das montanhas do Ori, como os alemães chamam, também da Saxônia. Enfim, tirando geografias à parte, eu acredito que o Tedesco vai conseguir, com esse novo ano, ele conseguir aperfeiçoar aquilo que ele já tem de bom, né? Eu discordo do Jimmy quando ele fala do Campbell. Para mim, o Campbell é um jogador extremamente inteligente e que, sem ele, talvez muitas coisas no jogo do Leipzig não funcionassem, principalmente no que diz respeito à saída de bola. Que aquele cara tem de inteligência de você, às vezes, num posicionamento, sei lá, às vezes dele mesmo só gerar um apoio, ele já consegue abrir espaço às costas da linha do adversário e o jogo do Leipzig se desenvolve. Então, o Campbell é aquele cara silencioso, mas que contribui muito. Eu não consigo achar ele totalmente desprezível. Outra coisa, o Angelinho, eu acredito que... Eu concordo com quando o Jimmy fala que ele deveria ser testado em outra posição. E acredito que ele pode jogar na ponta.
até porque já fez isso no Leipzig, principalmente com o Nagelsmann. Então não descarto ele também jogar nessa posição. E uma outra coisa que vocês não tocaram foi no Zorloth, que é um jogador que volta de empréstimo, né? Os últimos anos dele não foram nem um pouco bons, mas o Tedesco tem dado confiança, e eu acredito que ele possa ser um cara ali que ninguém está esperando muita coisa, e junto do André Silva, por que não? Podem crescer juntos na temporada e podem ser ali uma opção boa, né? Para um atacante reserva. O Poulsen está machucado, então o Soloff vira, entre aspas, ali uma opção muito útil e que o Tedesco, se saber potencializá-lo, e acredito que sim, vai ajudar bastante. E só agradecer também a falar também outra coisa importante. O Leipzig está para contratar um diretor esportivo, só que ele só vai ser anunciado depois da janela. Então, se a gente tem visto boas movimentações do mercado com o Mintzlaff, que é o diretor de operações gerais, e o Christian Wivel, que é o principal olheiro, a gente pode ver um nome também de muita competência mais à frente, principalmente para a janela de inverno aí no Leipzig. Já tem uma temporada que o Eles Leipzig não está têm diretor esportivo. sem ninguém específico para essa função. Vamos ver quem o Leipzig traz para esse cargo. Bom, fico curioso também para essa temporada do Leipzig em relação ao Christopher Nkunku. Acho que foi com certeza um dos melhores jogadores da última temporada da Bundesliga. Para muita gente foi o melhor, foi eleito inclusive o melhor jogador da Bundesliga pelos próprios jogadores, mas acho que vale a pena ficar de olho nele nessa temporada para a gente conferir se ele vai conseguir manter o mesmo nível do ano passado, porque a temporada passada do Nkunku até agora é que é o ponto fora da curva. Até a temporada passada, o Nkunku nunca tinha chegado nem perto dos números que alcançou na última Bundesliga. Ele nunca tinha passado nem de 6 gols numa edição de Liga Nacional, isso considerando a Bundesliga, né, agora pelo Leipzig, e também a Ligue 1 dos tempos dele de Paris Saint-Germain. Então estou curioso para saber se o Nkunku vai conseguir manter o altíssimo nível que ele jogou na última temporada, ou se ele vai ter uma queda que também não seria totalmente incomum, seria, de certa forma, até natural, porque o que ele jogou na temporada passada foi um negócio absurdo. Eu vi o Domenico Tedesco falando também nessa pré-temporada que é um time mais flexível, então é possível que a gente veja o Leipzig numa linha de 4 defensores, aí abrindo essa possibilidade que o Xará comentou de usar o David Raum como lateral esquerdo mesmo e Angelinha de ponta. Vamos ver se isso sai do papel. E o Tedesco também quer uma equipe que melhore quando é pressionada na defesa, para se complicar menos nessas situações. Segundo o Domenico Tedesco, esse foi um problema que ficou bem evidente na própria eliminação contra o Rangers na Liga Europa. São passos que o Domenico Tedesco quer dar para evoluir ao longo dessa temporada e conseguir, quem sabe, escalar posições na Bundesliga. O terceiro lugar da última temporada foi o Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen que tem uma diretoria que agora ambiciona conquistar títulos. Depois de 5 temporadas ali estabilizado entre sexta e terceira posições, o Leverkusen almeja levantar algum troféu, nem que seja da Copa da Alemanha ou quem sabe até da Bundesliga. Jimmy, você acha que esse é um objetivo plausível para a equipe do Bayer Leverkusen? Já adianto dizendo que não vejo o Leverkusen entre ali os candidatos ao título da Bundesliga. Eu colocaria o Leverkusen como concorrente à vaga em competições europeias, concorrente fortíssimo, claro, mas não consigo ver o Leverkusen nesse patamar acima de disputa de título. Como que você avalia essa próxima temporada? Qual a sua expectativa para o trabalho do Bayer Leverkusen? Cara, eu coloco como candidato ao título sim, porque o Bayer Leverkusen tem um time muito forte. Assim, o Bayer tem jogadores muito bons. O Koscielny, que foi contratado, ainda tá para despontar, um zagueiro que cai ali pela direita. O Jonathan Tah teve uma temporada muito boa, né, na última temporada. O próprio Hincapié, que está em ascensão aí, o Frimpong. Claro que o Wirtz, a gente não sabe bem como que o Wirtz, quando vai voltar. Eu sempre falei que eu achava tipo, um pouco pessimista
as declarações de Seoane, que falava que só contava com o Witzel pro ano que vem, porque o Witzel já tá treinando com bola, então, assim, acho difícil que demore até janeiro para ele voltar a um jogo oficial, um jogador que já está treinando com bola. A recuperação do Witzel, inclusive, é muito boa, muito surpreendente, né? Ele está recuperando muito rápido, muito focado. Então, assim, é um garoto que é fundamental para o Bayer Leverkusen, é um fenômeno para mim, o Florian Wirtz. E, assim, eu acho que o Bayer Leverkusen briga pelo título, sim, porque tem um elenco qualificado para isso, acho que tem peças importantes, ainda precisa contratar, né? Acho que sim precisa, seria ideal a contratação de ala esquerda, acho que sim, se o Leverkusen pudesse, né? Acho que o time condição financeira tem para isso, né? Se fosse possível ele tentar um acordo pelo Borna Souza do Stuttgart, acho que ser um jogador excelente, porque eu acho que o Borna Souza provavelmente vai sair do Stuttgart nessa temporada, né? O próprio jogador quer sair, está forçando para sair. O Stuttgart prometeu ao Borna Souza que caso uma proposta de 25 milhões chegasse, ele seria vendido automaticamente, tipo assim, não teria nem como discutir. Então, assim, é uma promessa que foi feita. Então, assim, o Borna Souza quer muito sair. Eu acho que seria muito bom para o Bayer Leverkusen ter esse ala pela esquerda junto, é tão bom ofensivamente quanto pela direita, já que eu não acho que o Bakker seja esse cara. Mas, assim, cara, como eu sempre digo, você manter as suas peças fundamentais é tão importante quanto contratar. E o Bayer Leverkusen fez isso. Não perdeu o Diaby, não perdeu o Schick, não perdeu o Wirtz, não perdeu o Frimpong, não perdeu ninguém. Então, assim, cara, a expectativa para mim é alta por isso, entendeu? Acho que o Gerard jogou um futebol muito ofensivo na última temporada. A defesa foi um problema para o Bayer Leverkusen. Até por isso que eu acho que uma linha de 3 seria interessante. O time tem material para isso, material humano para isso. E, cara, a contratação do Adam Rosek é fantástica, porque vem um valor absurdamente ridículo de 13 milhões de euros. E ele é uma joia enorme, um jogador, assim, fenomenal, uma sensação, assim, realmente, do futebol tcheco. É muito novo. E, além disso, né, o Bayer Leverkusen tem na sua base jogadores muito promissores, né? O Iker Bravo, que é uma joia enorme aí, que veio de La Masia, do Barcelona. Ele e o próprio Pedri, né, são muito amigos, né? Eles próprios jogaram juntos nas seleções de base da Espanha e assim foram vistos, né, como justamente esses caras que iriam aí levar a Espanha, né, a próxima geração da Espanha. É um jogador muito assim ágil mesmo, e um goleador, então eu estou com muita expectativa para ver ele em campo. E o Zidane Sertdemir, né, que é outra joia, um dinamarquês enorme do Bayer Leverkusen, jogador muito bom no meio de campo, meio central ali, muito técnico. Então, assim, estou muito animado para ver como o Bayer Leverkusen vai jogar. Como eu digo, precisa de mais reforços, mas ter garantido esses jogadores importantes continuarem no time é fundamental da mesma forma. Sim, com certeza. E até comparando com temporadas recentes do Bayer Leverkusen, a gente nota uma mudança de postura. A diretoria fala em conquistar títulos e, de certa forma, ela trabalha nesse sentido nessa temporada, nessa janela de transferências, porque em cada uma das últimas temporadas o time se desfez de pelo menos um jogador importante. Teve Leon Bailey em 2021, Kai Havertz em 2020, Julian Brandt em 2019. Dessa vez, o elenco base, os principais jogadores foram mantidos. E outro sinal dessa ambição do clube foi a própria renovação do Patrick Schick. A única questão que eu tenho em relação ao Schick é parecida com a que eu tenho em relação ao Nkunku. Será que ele repete o que fez nessa temporada 21-22? Nessa última temporada foi a primeira vez que o Schick passou de 11 gols em uma temporada na Liga Nacional. Também tenho curiosidade para saber em que nível estará esse centroavante tcheco na próxima temporada, nessa próxima Bundesliga. Desde aquele golaço dele na Euro, ele foi um dos jogadores que eu vi esses dias de ler. Ele foi um dos jogadores que mais marcou gols no futebol europeu desde que ele fez aquele golaço na Euro. Impressionante, fizeram o levantamento disso e talvez seja aí, né, a mudança de nível do Schick, né? Vamos acompanhar aí para ver. Mas realmente, desde que ele fez aquele golaço absurdo, que eu acho absurdo não ter ganho o Puskas, ele virou aí uma besta mesmo de fazer gols. O que não faz um gol do meio campo numa Euro, hein? Pro Schick foi uma virada de chave, aparentemente.
Lembro até que a gente, há um ano aqui no Chucrute FC, falava: o Chique foi bem na Euro e tal, fez um ótimo papel pela sua seleção, mas olha, não confie muito que ele vai fazer isso no Bayer Leverkusen. Ele foi lá e dobrou a aposta e ganhou a aposta. Fez uma ótima temporada, de fato, o Patrick Schick. Estou curioso para ver se esse grande momento terá continuidade nos próximos meses. Xará, e como que você vê essa temporada do Bayer Leverkusen, que manteve os seus principais jogadores, que tem a ambição de ganhar título? Você acha que esse é um objetivo plausível para o Gerardo Zewani e seus comandados? Se a gente fosse fazer um checklist do que o Leverkusen precisaria fazer no verão, eu acho que ele cumpriu tudo aquilo que ele precisava. Não perdeu o Wirtz, não perdeu o Diaby, check. Você também não perdeu o Patrick Schick, outro check. Você reforçou com um jogador muito talentoso e procurado pela Europa praticamente inteira, como o Ruzek. Você conseguiu, então check. Então, eu tenho muita confiança no Zewani, porque foi um treinador que trouxe uma sensação muito confortável de ver a equipe do Leverkusen jogar, entregou um nível muito legal, muito interessante. E para um segundo ano, eu acho que isso só tende a melhorar. Eu acredito também que no campo das dispensas, o Leverkusen está indo muito bem, né? O Alário, que nitidamente não queria ficar no Leverkusen, se transferiu para o Frankfurt e tá ok, foi um bom caminho. Você já tinha um Asmun ali na gaveta e já no próprio clube. Então foi uma boa dispensa. O Paulinho, né, que está cobiçado pelos clubes brasileiros, Vasco, Botafogo, Atlético Mineiro, Palmeiras. Então deve sair, né? Ele mesmo já declarou que não quer ficar no Leverkusen, então já pode sair. Mas você dá minutagem a outros jovens, o Sadik Fofana está jogando no Nuremberg agora. Enfim, o Baumgartlinger saiu do clube. É um Leverkusen que está ali cumprindo muito bem o papel dele. E acredito que sim, como eu disse, o segundo ano do trabalho do Zewani tem tudo para ser melhor que o primeiro. Talvez, como o Jimmy destacou muito bem, falta um lateral esquerdo, né? Não dá para a gente ficar apostando no Hincapié e no Bakker no ano todo. Eu acho que precisa de mais um nome ali naquela posição. E é isso. O Leverkusen foi muito ali redondinho, não precisa de grandes mudanças. Eu acho que mantendo aquilo que teve de bom no ano passado. E com certeza você tem uma equipe mais constante fisicamente, né? Já que eu critiquei bastante a ausência de alguns meio-campistas que faziam totalmente a diferença na equipe durante um período da temporada. Eles estando fisicamente estáveis, o Leverkusen vai longe, né? E esse ano, eu até estava lendo isso exatamente ontem na Bild, o plano do Leverkusen com o Belarabe, que é um jogador que já está muito experiente, já fez toda a carreira no Leverkusen e se machuca bastante. Falando que atualmente ele trabalha com menos carga em dias específicos, principalmente próximos aos jogos, né? As quintas-feiras geralmente ele trabalha com menos carga e as quartas-feiras com bastante carga. Então, só de você, às vezes, administrar um pouco de carga de treino no jogador faz totalmente diferença para ele se prevenir de uma lesão. Então, eu acredito que até o Leverkusen já está mais ciente e mais cascudo nesse aspecto para evitar lesões graves e, enfim, dentro do plantel. O Leverkusen teve muitos problemas de lesão ao longo da última temporada. Patrick Schick, Florian Wirtz, Frimpong, todos esses caras que são muito importantes para a equipe do Gerardo Zewani perderam um bom tempo ao longo da última temporada. Ainda assim, o Bayer Leverkusen teve a Bundesliga mais goleadora da sua história, marcou 80 gols. Ainda assim, acho que esse desfalque do Florian Wirtz, que segue em recuperação, segue aí numa corrida para tentar, quem sabe, disputar a Copa do Mundo lá no Catar. Acho que essa ausência na parte inicial da temporada pode prejudicar o Bayer Leverkusen quando a gente pensa em briga pelo título. Por isso eu acabo colocando o Leverkusen, e também por achar que ele está um degrauzinho abaixo do que Leipzig, Borussia Dortmund e Bayern de Munique, coloco o Bayer Leverkusen no patamar de times que brigam pela Europa. E você, Xará, você acha que o Leverkusen briga por título ou é mais uma briga por Europa mesmo, como vem sendo nas últimas temporadas? Olha, eu acredito que vai brigar pela Europa, né? O Leipzig está muito reforçado, o Bayern e o Dortmund a gente nem se fala, né? Muito melhores, então
acredito que o quarto lugar ali do Leverkusen ali vai ser a disputa. É a última vez que o Bayer Leverkusen ficou acima da terceira posição na Bundesliga, que é um objetivo da diretoria, foi na temporada 2010-2011. Jupp Heynckes era o treinador e Simon Rolfes, que agora está substituindo o Rudi Völler como dirigente, como diretor esportivo, era jogador de meio campo. Vamos ver se o Bayer Leverkusen consegue se intrometer aí nessa briga pelo título para tirar essa pecha de time que não consegue finalizar o serviço, não consegue levantar uma taça quando chega na hora H. Agora a gente vai falar do top 2 da última Bundesliga, os times mais ricos, os times mais conhecidos da Bundesliga, começando pelo Borussia Dortmund, que teve uma temporada passada extremamente frustrante diante dos resultados, não fez uma Bundesliga boa, apesar de ter terminado na segunda colocação, por mais contraditório que isso possa parecer. Na Champions League e na Liga Europa não fez um bom papel. Na Copa da Alemanha também não foi muito longe. E ainda por cima teve a perda do Haaland, logo no início da janela de transferências. Houve a confirmação da ida do Haaland para o Manchester City. Só que o astral acabou mudando de forma até rápida diante dos reforços e da mudança no elenco e no comando. Saiu Michel Zorc, entrou Sebastian Kehl para ser diretor esportivo. Saiu o Marco Rose e voltou o Edin Terzic para ser o treinador da equipe. E parece que o ânimo, Xará, voltou a ficar em alta lá pelos lados de Dortmund. Você compartilha da expectativa por uma boa temporada sob o comando do Edin Terzic? A única experiência que a gente tem do Terzic como treinador foi ali, um semestre, substituindo o Lucien Favre. Ele levou o time ao título da Copa da Alemanha. Mas agora é uma temporada completa, é uma história diferente. Enquanto torcedor, eu já fiz coluna, já mamei teta já fiz tanta coisa com o Kehl. Tô realmente no hype, não vou negar. Iludido. Enquanto torcedor. Mas enquanto pessoa que está avaliando aqui friamente, eu vou esperar um pouco mais. Logicamente, as contratações fizeram muito sentido. O que ela atacou os problemas reais do Dortmund, a zaga, o ataque, enfim. E todas aquelas necessidades que a gente já vinha reclamando aqui há tempos, elas foram repostas, mas para ele tirar o 10, só faltou talvez o Dortmund, infelizmente por má gestão, ter uma capacidade melhor de dispensar os seus jogadores. Todas as janelas de transferências é um Deus nos acuda para você mandar embora alguns elementos que incomodam, né? Henry Kahn, Nico Schultz, agora tem o Akanji, que agora está vendo até o jogo na arquibancada, não vai jogar na temporada. Enfim, essa política de contratações do Dortmund, de você pagar grandes valores em jogadores que tiveram brilharecos e têm altos salários, sempre comprometem você trazer outros jogadores talvez importantes, como por exemplo o David Raum. O David Raum ficou comentado no Dortmund durante o verão inteiro praticamente, e ele foi para no Leipzig. Então, isso talvez fosse o único deslize, mas o Kehl em si não tem grandes responsabilidades, sendo bem honesto. E no campo e bola, eu vou falar aqui nesse momento bem tranquilo. Alguns percalços vão acontecer. A gente já viu nos amistosos, apesar de não ser grande coisa, o Dortmund perdeu 2 amistosos, mas já vai jogar os jogos competitivos a partir da próxima semana. O Leverkusen é um jogo que, se o Dortmund perder, eu acho que ninguém deve fazer caça às bruxas, fazer tempestade em copo d'água. Acho que isso é um resultado normal, assim como se perder para o Freiburg fora. Porque percalços no processo vão acontecer, ainda mais num treinador que estava passando sua primeira temporada de forma efetiva e num grande clube. Então, isso eu acredito que possa acontecer, e no final do campeonato a gente vai ver o saldo Terzic no comando. Mas a expectativa inicial pro alemão bósnio é muito positiva, né? A gente já vê que a equipe hoje mesmo, eu não vi o jogo inteiro, né? Eu tava na rua também, até uma chuva da porra lá em Madureira. Cheguei totalmente encharcado em casa,
vi lá, o time se movimentou legal, o time estava trocando a bola rápido, então já é ali algum indício positivo, uma coisa bem diferente do que a gente vê com o Marco Rose. Mas É, a enfim, acho gente, que as perspectivas são as melhores possíveis. é bom dar esse aviso, né? Porque a gente está gravando esse episódio em meio à primeira rodada da Copa da Alemanha. É capaz de algum time da Bundesliga ser eliminado logo na primeira rodada, de rolar alguma zebra, que de certa forma mudaria um pouco a perspectiva do time para o restante da temporada, mas não a ponto de impactar muito a nossa análise aqui. Bom, o Borussia Dortmund foi bem ativo no mercado, contratou gente para defesa, contratou o Niklas Zuli, o Nico Schlotterbeck, contratou gente para o ataque, como o Karim ADM. Fica só a nota negativa, a nota triste, pela questão do Sebastian Haller, que foi contratado, é jogador do Borussia Dortmund, mas foi diagnosticado com um tumor no testículo e vai desfalcar a equipe por alguns meses, segundo confirmou o próprio Sebastian Kehl recentemente. Xará, Diga. rapidinho, acho que uma informação muito importante aqui para nós. O campeonato alemão será transmitido na Band também nessa temporada aí. Informação do Gabriel Vaquer, do Notícias da TV, lá, aquela coluna do UOL que tem. Ele acabou de confirmar que o campeonato alemão será transmitido na Band 2022-23, também no OneFootball, só para reforçar aí, Boa. para a galera aí. E já vale até um aviso que a transmissão tanto da Band quanto do OneFootball começa, digamos, já nesse final de semana com a Supercopa, né, entre Leipzig e Bayern de Munique. A gente vai ter à disposição essas duas opções. Voltando para o Borussia Dortmund, Jimmy, é uma janela que, de fato, dá para empolgar o torcedor. Apesar da saída do Haaland, o Sebastian Kehl conseguiu trazer algumas peças importantes e o time titular vai ter um gás bem renovado, né? Principalmente na defesa, com as entradas de Nico Schlotterbeck, de Niklas Zuli, que vão deixar para trás caras como Akanji, o Mats Hummels mesmo deve perder algum espaço. Cara, uma palavra para mim define, né, a geral do Borussia Dortmund. Para mim foi fantástica, assim, contratações muito boas, por valores justos, assim, alguns valores inclusive muito assim, pô, cara, muito baratos, né? Acho que o Haller saiu com valor justo pelo momento dele, o Karim ADM também foi um valor justo, né? Mas agora o Schlotterbeck por só 20 milhões de euros, o Sul de graça. Para mim são contratações assim, extra classe. O próprio Saliusko, que é bem subestimado, 5 milhões de euros. Cara, o Borussia Dortmund foi muito bem no mercado. O Sebastian Kiel realmente mostra que não é só palavra política, ele realmente quer mudar a percepção do Borussia Dortmund. Li algumas colunas que falavam muito bem, e eu concordo plenamente. A maior prova que o Borussia Dortmund realmente não era a questão financeira. O presidente do Borussia Dortmund fala muito sobre isso, né? O Watzke, mas sobre diferença de poder salarial para o Bayern. É óbvio que isso vai ter uma influência muito grande em diversos aspectos, é óbvio, não tem como negar, mas era falta de ambição. A gente não tem como você colocar assim, não tinha falta de ambição. Acho que tinha sim. O Kell chegou no clube, já fez essa janela, mudou diversos aspectos, contratou novos preparadores físicos, novos fisioterapeutas, mudou o treinador, novas contratações. Então, assim, mostra que ele não tá para brincadeira. E, assim, cara, o Borussia Dortmund contratou muito bem. Infelizmente, Sebastian Haller teve aí o tumor no testículo. Esperamos que ele volte. Né? 3 jogadores do Bundesliga, inclusive, tiveram, né? Em pouco tempo, uma coincidência enorme. Mas esperamos aí que o Haller volte quanto antes. Eu não vai ficar de fora pela temporada inteira, né? Mas deve perder aí uma grande parte do primeiro turno. Se for voltar, eu imagino que vai voltar ali mais ou menos ali para a virada do ano, né? Então assim deve perder aí a fase de grupos da Champions, por exemplo. É bem provável, né? Esperamos que ele não demore muito para voltar, por exemplo. O Baumgart do Union ficou aí de fora por umas 3 semanas, né, só, então não foi tanto tempo assim no caso dele. Mas cada caso é um caso. De qualquer forma, assim, a gente não pode, por exemplo, ver algumas pessoas falando, acho que tem um pouco de má fé, assim, julgar a contratação do Haller pelo câncer, né? Não é algo que você pode definir, assim, não é, está longe de ser algo que você pode prever, pode acontecer com qualquer jogador no mundo, entendeu? Então, assim,
Não tem como você julgar a contratação. O Borussia Dortmund fez a contratação pelo ponto esportivo dele e, nesse sentido, fazia muito sentido. Entendeu? Então, assim, acontece com qualquer um, mas esportivamente falando, você perder o Haller, eu acho que é menos impactante que você se fosse perder um Schlotterbeck, por exemplo. Porque a defesa do Borussia Dortmund foi um grande ponto negativo. Então, se você perdesse ele, aí ficaria, cara, pô, se o Schlotterbeck tivesse uma lesão muito grave, seria realmente mais preocupante do que perder o Haller, na minha opinião. Ponto esportivo, porque o Borussia Dortmund tem uma massa ofensiva maior, para substituir ele. Moukoko, que não fez bom jogo hoje contra o 1860 Munique, mas o Borussia Dortmund mostrou, cara, criou muita chance de gol, um adversário fraco, mas mostrou que veio. E não deve mais fazer contratações. O David Raum era a prioridade da diretoria, acabou não vindo, né, muito por causa do Nico Schultz. A galera até, né, ficou meio chocada que o Kiel estava pressionando o Nico Schultz a não ir para a pré-temporada, a não jogar. Realmente foi uma decisão forte, mas é importante lembrar que o Nico Schultz não quer sair do Borussia Dortmund. Né? Ele recebe um salário que ele não vai ganhar em outro lugar. Se ele sair do clube, ele vai ganhar um salário menos da metade do que ele ganha atualmente. Um salário que eu não sei quem inventou de dar para ele. Então ele não quer sair. Ele é quase um parasita dentro do clube. Então acho que é importante a galera lembrar disso, que o Nico Schultz realmente está sendo um parasita dentro do Borussia Dortmund. Ele não tem intenção nenhuma de jogar. Ele já recusou várias ofertas, já confirmaram que ele recusou várias ofertas nas últimas semanas. Então, acho que o Borussia Dortmund não tem comprometimento nenhum com ele se o jogador faz isso. Mas a expectativa está muito boa. O Borussia Dortmund nunca esteve tão forte, na minha opinião. Perdeu o Haaland, é claro, mas eu gosto muito do Ed Internet e acho que vai dar um bom trabalho para o Bayern de Munique. Mas não podemos esquecer que, para mim, o Leipzig está ali, talvez até um pouco acima do Borussia Dortmund nessa briga pelo título. Minha expectativa é essa, pelo menos. Eu não disse a minha expectativa, perdão. E eu concordo até com essa fala final do Jimmy. O Leipzig está à frente do Dortmund a princípio. Mas o Dortmund contratou bem. Mas o projeto do Leipzig já está muito mais estabelecido. Então, para mim, o Leipzig está um pouco à frente do Dortmund ainda. Mas você coloca o Dortmund na briga sim, por sem título. dúvida. Briga pelo título. Você também é certo, Jimmy? Com certeza, com certeza. Eu também vou com vocês nessa. Também acho que a briga está entre esses três: Borussia Dortmund, Leipzig e Bayern de Munique, que é o nosso próximo assunto. Mas só para matar em relação aos aurinegros, o Mats Hummels deve perder espaço ao longo dessa temporada, mas ele precisa só de 11 jogos para passar o DD e se tornar o terceiro jogador com mais partidas de Bundesliga disputadas pelo Borussia Dortmund. DD, zagueiro brasileiro que ficou muito tempo lá no Borussia Dortmund. O Hummels ficaria atrás apenas de Weidenfeller e Michael Zorc, duas lendas do Borussia Dortmund. Mats Hummels alcançando um patamar histórico dentro do clube seria uma marca muito relevante para a carreira dele também. Agora, passando para o campeão da Bundesliga, para o atual decacampeão da Bundesliga, a gente tem o Bayern de Munique. Assim como o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique perdeu a sua grande estrela. O Borussia Dortmund perdeu o Erling Haaland, o Bayern de Munique perdeu o Robert Lewandowski. O Bayern de Munique segue, na minha opinião, com o melhor elenco da Alemanha, mas acabou perdendo o melhor jogador do mundo. Para tentar compensar um pouco disso, contratou um dos melhores jogadores do mundo na temporada passada, falo do Sadio Mané, que deixou o Liverpool para defender o Bayern de Munique. E quando você tira um dos melhores jogadores de um dos melhores times do mundo, essa é uma contratação da qual você pode criar grandes expectativas. Acho que é assim que é vista a contratação do Sadio Mané. E apesar do Borussia Dortmund ter se reforçado, ter sido ativo no mercado, olha, eu nem vejo como se a distância para o Bayern de Munique tenha diminuído, viu? O trabalho do Julian Nagelsmann acho que vai evoluir nessa temporada e as contratações do Bayern de Munique também foram muito bem feitas. Foram contratações pontuais e acho que vão, no mínimo, brigar por uma vaga no time titular. Você também vê dessa forma, Jimmy? O Bayern de Munique, para você, aumentou a distância para os demais ou ficou mais ou menos na mesma? O desafio ainda é grande, mas se manteve num nível parecido em relação à última temporada.
Cara, é claro que a perda do Lewandowski é um peso enorme, né? O Lewandowski, anos e anos e anos, esse é uma artilheiro da Bundesliga. Segundo o artilheiro da história do Bayern Munique, não tem como ser diferente, não tem como a gente falar que, não, o Bayern não vai sentir falta. Óbvio que vai ser um momento de adaptação. Mas sempre importante lembrar que o Nagelsmann é um treinador que não gosta muito desse novo fixo, né, cara? Tanto no Hoffenheim, usava o Gnabry, o próprio Gnabry, de atacante. No Leipzig, o tem sempre foi um falso 9, sempre teve destaque nele, ser um jogador limitado, mas com um jogo muito bom, uma percepção de jogo muito boa, inteligência, funcionou muito bem com o Werner. E o próprio casamento com o Lewandowski nunca foi muito perfeito, né? O Lewandowski com o Nagelsmann não se encontrava muito, não ficava muito dentro da área, tinha que sair muito da área, coisa que o Lewandowski tem técnica para fazer, mas não é, né, a especialidade dele. Então, assim, o grande ponto para mim é que o Bayern perde um goleador, mas tem uma base muito forte atrás disso. Eu vi alguns comentaristas falando aí que o Bayern é uma grande incógnita sobre o Lewandowski, eu discordo completamente. Não acho que seja uma incógnita. É claro que gera uma dúvida de como vai ser essa adaptação, mas uma incógnita eu acho que não é, porque o Nagelsmann é esse cara, o cara não usa o nome diário. Então, assim, vai ter um ataque muito móvel do jeito que ele gosta. Inclusive, o melhor Leipzig foi sem o centralmente difícil, pelo Dani Olmo, o Szoboszlai, o Forsberg, né, com todos os jogadores aí variando de posição, e foi quando atingiu esse seu potencial máximo. Mas o grande ponto era que o Leipzig não tinha um goleador, não tinha um jogador com muita qualidade de finalização, com o Cunha não tinha explodido, né? Agora, o Bayern tem. O Gnabry é um excelente finalizador, um Midesso, o Mané é outro, já parceiro da Premier League. Então, o Bayern tem essa qualidade de finalização de jogadores, além do próprio Thomas Müller, que jogou muito tempo da carreira como centroavante, como segundo atacante. Então, assim, o Bayern tem esses jogadores móveis, velozes, técnicos, mas jogadores de nível superior ao que o Nagelsmann não tinha no Leipzig, e jogadores com muito mais qualidade de finalização, que tornam nas mãos dele o Bayern muito perigoso. E, cara, o exemplo do Bayern foi uma temporada espetacular, né? Assim, não tem nem o que falar, ele é muito superior, né? O Bayern é fantástico. O Salihamidzic, que era muito criticado, né? Quando foi levado, trago de volta aí para essa janela de transferências, foi posto à prova, porque o Bayern de Munique estava ameaçando ele, né, de ser demitido, não sabia se renovar o contrato dele, foi lá e meteu a mão na grana, e trouxe muita gente, trouxe o Mats Tels, uma joia. Então, assim, a expectativa muito alta, realmente, do Bayern de Munique nessa temporada, como sempre é. Né? E sem Lewandowski, que eu não acho que seja uma incógnita tão grande assim, é uma incógnita, assim, no sentido de quando que o time vai encaixar perfeitamente. Ok, mas agora, achar que o Bayern de Munique não vai render, eu discordo. A briga vai ser grande. Né? Acho que o Bayern de Munique não se reforça só porque perdeu o Lewandowski, não se reforça só por causa que o Salihamidzic estava com o carro ameaçado. Eu acho que se reforça também para enviar uma mensagem. Acho que a maior comprovação de que a Bundesliga está subindo de nível, os times adversários não estão mais bobos, também os próprios adversários. O Borussia Dortmund fazer essa janela, Leipzig e Bayern Leverkusen ainda não quererem vender mais seus jogadores, Leipzig renovou com um concurso sem multa rescisória, Bayern Leverkusen fez a mesma coisa com o Schick, com o Witz, não tem multa rescisória em nenhum dos contratos. Então, assim, mostra que os times não querem mais esse time vendedores, querem competir, entendeu? Então, assim, eu acho que o Bayern olha para isso e fala, cara, tem que acordar, tem que abrir o olho, porque estão apertando aqui para mim. Eu acho que essa é uma mensagem muito boa. O Matthijs de Ligt é um jogador, eu gosto muito do de Ligt, e por mais que na Juventus ele não tenha alcançado o nível que esperava dele, o de Ligt é um jogador que gosta muito de jogar ofensivamente, gosta de ter liberdade para subir. A Juventus jogava um futebol mais pragmático. Então, assim, acho que o Bayern vai encaixar muito bem, a expectativa é muito boa. E minha previsão para a temporada é essa do Bayern, acho que não está para não cair. Acho que não há muitas dúvidas, né, em relação à nossa previsão para o Bayern de Munique. Bom, como eu falei, acho que continua com o melhor elenco da Alemanha. A diferença para Borussia Dortmund e para Leipzig, se caiu, não caiu consideravelmente, porque apesar de perder o Lewandowski, trouxe o Mané e trouxe outros dois caras do Ajax que têm um potencial para brigar por titularidade. Olha, já nos primeiros meses, nas primeiras semanas da temporada, o Mazraoui e o Gravenberch.
O Gravenberch vai ter uma brecha aberta aí porque o Goretzka começa a temporada contundido, e essa, infelizmente, vem sendo uma constante na carreira do Goretzka, as contusões estão acompanhando ele. E no caso do Mazraoui, a lateral direita, o lado direito do campo, foi um ponto que não chamou muita atenção positivamente, digamos assim, na última temporada do Bayern de Munique. O Pavard não desempenhou como... não evoluiu como a gente esperava, é um cara que cumpre ali o seu papel, mas não traz um diferencial. Acho que o Mazraoui vai ter chances ao longo da temporada para, quem sabe, assumir a titularidade. Talvez aí o Nagelsmann empregue um sistema com 3 zagueiros, com De Ligt, Upamecano e Hernandes, e aí liberando os 2 alas, o Davies pela esquerda, o Mazraoui pela direita. Vamos ver como o Julian Nagelsmann vai encaixar esse time. Li alguns relatos na Kicker que apontavam uma relação um pouco estremecida entre Nagelsmann e jogadores, o entendimento entre eles não era o ideal, mas a diretoria mantém total confiança no trabalho do treinador, ainda muito jovem treinador, e eu acho que o Nagelsmann, a partir dessa temporada, deve apresentar uma evolução nesse time do Bayern de Munique. Xará, como que você vê essa temporada do Bayern de Munique? Qual sua expectativa? Mais uma temporada de domínio doméstico? Acho que sim, apesar das melhoras das outras equipes, a gente já disse aqui, mas a distância em si não diminuiu tanto, né? Talvez se não tivesse chegado o De Ligt, talvez não tivesse chegado o Mané, aí eu diria que a distância teria realmente diminuído. Inclusive, eu até com aqui as prévias das escalações do jogo de amanhã do Bayern e do Leipzig, né? Neuer, Pavard, De Ligt, Hernandes e Davies. Esse quarteto de defesa me deixou um pouco surpreso. Eu esperava talvez o Mazraoui na titularidade na lateral, enfim. Mas não Acho que essas reclamo. mudanças ele vai acabar promovendo aos poucos, né? Eu vi Sim, essa sim. prévia, tem o Sabitzer no meio campo, se eu não me Isso, engano, né? Ainda é exato. basicamente o que ele tinha à disposição na última temporada. Sim, sim, mas o meu ponto até que eu gostaria de destacar nem era em si a escalação do jogo de amanhã ou o que o Nagelsmann vai fazer, porque ele é um cara lúdico nesse sentido, né? Um dia ele vai mexer muito ainda na equipe até o final da temporada. Mas eu diria que o Brazo ganhou um respiro, apesar de Lewandowski, né? Lewandowski que coloca também muito em conta a questão de relacionamentos internos no Bayern, então, para sua saída. Então ele tinha, de certa forma, um peso também de responsabilidade. E trazendo esses jovens, né, mudando totalmente a sua postura em contratações, né, que ultimamente eram jogadores prontos, vindo de mercados um pouco conhecidos, mas que de times pouco conhecidos e pouco destaque, né, o Barroca, que veio do Espanhol, o lateral direito Sarr, que veio do Olympique de Marseille, mas enfim, eram mercados pouco animadores que o Bayern vinha fazendo ultimamente, tirando os Sabitzer talvez na última temporada, que tinha sido, na época, né, uma grande contratação. E com esses novos nomes mais jovens, revitalizando mais a equipe, eu acredito que seja uma direção diferente e que ele entendeu de fato como o Bayern pode ser ainda mais dominante, sendo mais assertivo no mercado. Mazraoui, Gravenberch, De Ligt, são boas credenciais para um nome que vinha bamba. Não no aspecto da diretoria, porque toda vez que eu sempre li, acompanhei, eu nunca vi de fato uma chance de ruptura dos dirigentes do Bayern com o Brazo. Mas sim da crítica da torcida em si com ele, a bronca da torcida com ele. Então, eu acho que o Brasil tem um respiro. E Nagelsmann, Bayern, eu acredito que é um conjunto perfeito. Eu acho que o Nagelsmann vai continuar aperfeiçoando essa equipe. Eu acho que o Sabitzer pode melhorar em relação à última temporada. O Sané, para mim, é uma outra grande incógnita, né? Que Sané a gente espera esse ano. A última temporada ele mostrou um brilhareco no primeiro turno, mas decaiu muito no segundo. Então, esses caras, principalmente o Sané, vai ter que ter um pouco mais de protagonismo. Renovou com o Gnabry, beleza. Tem o Coman? Tem. Mas para ajudar provavelmente o Mané para uma partida, ter o Sané, ter o Gnabry, ter o Coman em grande forma é essencial. Então, eu quero ver também como o Nagelsmann vai conseguir gerenciar
esses nomes que sempre estão oscilando e sempre estão na corda bamba nesse plantel. Além deles, né, eu cito também o Pavard e o Upamecano, né, que o Upamecano, inclusive, o Upamecano e o Pavard que tem a possibilidade de sair. Não são jogadores que o Bayern receber uma proposta que agrade eles, vai negar. Então, tô também nessa expectativa do Bayern. Tô muito curioso para ver como o Nagelsmann vai montar esse time ao longo da temporada, não só pelo aspecto defensivo, né? Você vai escalar 3 zagueiros ou linha de 4, mas também como ele vai organizar a galera do ataque, porque não tem uma referência como era o Lewandowski, não tem um centroavante puro. Até houve a contratação do Matistel, mas eu não imagino ele entrando e conquistando a vaga de titular nessa temporada. Então você tem jogadores como Sané, Gnabry, Mané, que precisam de alguma mobilidade ali no ataque. Estou curioso para saber como que o Nagelsmann vai encaixar todo mundo na equipe. Principalmente, rapidinho, Xará, perdão. Manda. E principalmente um cara ali que tem a capacidade do Lewandowski de arrastar um defensor e abrir um espaço às costas da linha. Talvez seja também, até contribuindo com o teu comentário, acho que talvez essa uma das grandes perdas que o Lewandowski traz. Lewandowski só dá tapa na frente, só dá tapa pro gol. Tá bom. Acho que para quem acha que o Lewandowski é apenas isso, eu acho que você vê pouco o Bayern de Munique, entende pouco futebol, na minha humilde opinião. De fato, o Lewandowski contribuía muito mais para o Bayern de Munique do que só empurrar a bola para a rede. Ele definitivamente não era um cara que se limitava a isso. Agora, algo que eu espero muito é que o Mané acho que não vai... A gente nem deve criar a expectativa de que ele marque 40 gols por Bundesliga. Essa não é exatamente a característica dele, mas eu acredito que ele vai contribuir muito para essa equipe do Bayern de Munique, ofensivamente falando. Ele já contribuía demais no Liverpool lá na Premier League, então acho que não vai ser muito diferente agora lá no Bayern. É um cara que também traz consigo um poder midiático que a Bundesliga como um todo perdeu com as saídas de Haaland e Lewandowski. Acho que a contratação do Mané também é benéfica por conta desse quesito, e estou na expectativa para ver o quanto ele vai ajudar esse time do Bayern de Munique. É uma contratação pela qual eu estou guardando uma grande expectativa nessa temporada. Agora, lamento muito também, acho que é importante comentar nessa prévia a forma como o Lewandowski acabou saindo do Bayern de Munique, né? O Jimmy até estava comentando em off mais cedo com a gente que ele mais uma vez deu umas cutucadas, para dizer o mínimo, na diretoria do Bayern de Munique. O Lewandowski é um cara que está na história como um dos grandes jogadores do Bayern de Munique, ponto. Mas ele poderia ter saído do clube de uma forma mais pacificadora. Ele não precisava ter criado toda essa turbulência, não precisava ter jogado tanta coisa no ventilador para deixar o clube e ir para o Barcelona. Realmente fiquei bem frustrado com o comportamento do Lewandowski nas últimas semanas. Repito, é um cara que dentro de campo ele vai ser lembrado para sempre como um dos grandes da história do Bayern e da Bundesliga. Mas ele e os empresários poderiam e deveriam ter conduzido essa situação de uma maneira muito melhor. Algum comentário a mais sobre o Bayern de Munique, Xará, Jimmy? Alguma expectativa em relação ao decacampeão da Bundesliga? Eles poderiam ser rebaixados por um ano para a gente ter competição? Eu acho que não é uma ideia ruim, não. Traz São Paulo aí pra gente, que eu vou comentar um pouquinho do São Paulo, enfim. Ser rebaixado por um ano não é uma praga ruim, não. Bom, então a gente chega ao fim dessa edição do Chucrute FC. Juntando os 2 episódios de prévia da temporada, a gente tem basicamente aí 4 horas de debate sobre os 18 times do campeonato alemão. Você não vai achar isso em lugar nenhum em língua portuguesa. Então aproveite, pode ir escutando aos poucos até o começo da temporada da Bundesliga. Jogo de abertura entre Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique, já colocando frente a frente campeão da Liga Europa com o campeão da Bundesliga. Já vai ser um jogaço e a expectativa da minha parte está só aumentando. Vendo o jogo do Borussia Dortmund nessa tarde pela Copa da Alemanha, fiquei ainda mais na expectativa pelo início do campeonato alemão. Um campeonato com caras novas,
com times reformulados e que promete muita briga boa na parte de cima da tabela. Vejo o Bayern como claro favorito ao título, mas a gente sabe que a Bundesliga reserva muita coisa nas outras posições da tabela, reserva muitas outras histórias legais para a gente acompanhar ao longo da temporada. Jimmy, Xará, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.